Bom, muito bem. Romulus Maia, Piero Lerner, aí na parte germânica da Suíça, e Piero lá combatendo o agronegócio. A expansão, a gente, nas duas primeiras partes dessa conversa, falamos de várias coisas, várias delas viralizaram e várias dúvidas surgiram, né? Só lembrando para o Romulus que ele está no ar, em vídeo, né? Tá todo mundo vendo, não está só em mim, não, tá? Só para você ficar... eu não vejo, para mim tava, para mim, para mim tava a tela fechada aqui, eu cortando entre da nós gente. aqui. Já está cortada as duas agora. Às vezes eu corto uma e esqueço a outra. Fantástico. Pois é. Mas aí o Piero desenvolveu a teoria Matrioska Scooby-Doo, que também fez muito sucesso, né? Que o Romulus Maia, ninguém sabe se ele é o Romulus Maia e como é que ele se posiciona aí nessa guerra híbrida total, mas tem coisas que a gente precisa terminar de falar. Uma delas é a impressão do voto. O Romulus fez uma longa explanação sobre aquilo, mas as pessoas querem saber, afinal, tem que imprimir o voto. Por quê? Porque se não tiver a opção em papel para confrontar, pode ser qualquer coisa. Um hacker vai invadir, mas as urnas não são conectadas à internet. Seria o quê? No momento da transmissão, lá do Acre, aquela sessão eleitoral vai transmitir, aí um hacker vai pegar e vai alterar e vai chegar outro resultado lá. Então, atenção, Brasil, o Piero Lerner vai acabar com essa questão em uma frase. Ele prometeu, não sei qual é a frase, mas antes ele prometeu. De entrar no ar, ele falou que uma frase ia resolver. Falou. O TSE devia convidá-lo a integrar aquela comissão junto com os militares para estudar Quero o ver assunto. Ele entregar, mas prometeu, cara. Então, vamos começar por esse assunto aí, depois eu vou adiantando os outros, que é coisas muito mais polêmicas. Piero, fala aí então, afinal, eu sei que não tem solução da urna, mas qual é a tua avaliação sobre esse caso? É muito simples. Uma vez que o Bolsonaro botou o dedo nessa questão, não existe outra alternativa a não ser desmobilizar o argumento dele fazendo exatamente aquilo que ele diz. Ponto. Você encerra a questão. A eleição já ia estar pacificada numa altura dessa. Esse argumento do preço de fazer isso, 600 milhões, veja que é irrisório perto do que foi aprovado em termos de fundo partidário. E agora a gente teria uma absoluta segurança de que ele não teria um contra-argumento para dizer que a eleição é fraudada. Por esse simples motivo, isso já basta, já é suficiente para a gente, vamos dizer assim, pensar que seria uma boa ter um processo onde, de acordo com aquilo que foi explicado, né, na parte passada aqui do seu programa, seria o processo de produção de impressão do voto, não voto impresso. São duas coisas completamente diferentes. Piero, em vez de voto impresso, voto em papel, voto em cédula de papel, fica claro. Né? Impressão do voto eletrônico versus voto em cédula de papel. Assim, tinha até vídeo muito claro explicando. É um voto que você não manipula, é um voto que sai da urna por um vidrinho e cai numa urna lacrada, que permitiria auditoria randômica a partir de uma amostragem. Enfim, não é nada que implicaria em atrasos significativos do processo. Judicialização, né, Barroso? Mas isso seria em todas as urnas nada ou disso. uma amostragem? Amostragem. A auditoria e a amostragem. Impressão tem que ser em todas, porque justamente isso é que permitiria... Senão não tem valor amostrável, é claro. Exatamente, produzir a amostra. Mas isso aí tranquilizaria em relação ao que o Bolsonaro fala, né? Mas não tira a dúvida da cabeça das pessoas. Quem defende só o voto na urna eletrônica e o pessoal que fala o contrário. Mas por que não tiraria a dúvida? Enfim, o que seria... O que é o contrário? Assim, primeiro, o que é o contrário? Voto em cédula de papel? Ninguém defendeu isso. Ninguém defendeu não está no projeto de lei, ninguém defendeu o voto em cédula de papel. Não no projeto de lei. Digo assim, há pessoas que defendem. Não há ninguém que defenda isso, que eu nunca vi. A questão é, o debate ficou tão alucinado em torno disso, e isso é efeito do Bolsonaro ter se enfiado no meio, que de repente você via isso, jornalista experiente, entendeu? Rede Globo de televisão, não sei o quê, falando que o negócio era a volta ao tempo da cédula de papel.
quando não era nada disso. Mas então, por isso que eu falei. Piero Leiner tem não gente era que jornalista fala, né? da Rede Globo, era o Luiz Roberto Barroso presidindo o TSE, dando coletivo, falando, não, porque no meu tempo, lá de, sei lá, TRE e não sei o quê, a gente conhecia aquele filme da urna grávida, já chegava com as cédulas de papel, ninguém quer isso, não sei o que tal. A fake news vinha do topo, gente. Como assim? Um organismo verificador, checador de fake news. Não, mas como eu falei, havia gente que dizia isso, né? Bom, então, para você São pessoas ver... desinformadas? O presidente do TSE é um desinformado? Esse é que é o ponto. Algumas pessoas certamente só replicaram esse argumento, como eu vi. Esse pessoal entendeu? da UERJ é muito complicado, né? Eu vou acabar com esse sujeito agora. Eu vou acabar. O pessoal da UERJ que passou pela UERJ é muito complicado. Pois é, eu vou acabar. Então, qual é o problema? Peraí. Deixa eu fazer minha promessa aqui. Eu vou acabar. No que você passar para mim, depois que eu terminar de matar, eu vou jogar calmo no defunto, porque você vai me permitir abrir imagem, e eu vou colocar o Luiz Roberto Barroso defendendo a impressão do voto. E o Gilmar Mendes. Os dois são sempre inimigo, bate-boca. Os dois concordando em vídeo, áudio e vídeo, defendendo o voto impresso, falando que é uma maravilha. Já. Lá, Piero. Impresso não, impressão do voto. Impressão do voto eletrônico. Até você fica tentando confundir a gente, Rômulus. Não, mas porque isso faz parte, entendeu? Voto impresso está certo. É uma complementação. A questão que eu te falei é porque agora voto impresso no popular virou igual a voto em cédula de papel. Então, é sempre bom, realmente, como o Pedro falou, corrigir e falar impressão do voto eletrônico, auditabilidade, transparência eleitoral. Né? Beleza. A questão é, sempre você bota mais uma camada de proteção e tal, entendeu? Isso nem é o ponto. A questão é, o fato do Bolsonaro ter entrado nesse nível de contundência nessa questão, melou o jogo. Então, o que acontece? Agora, a insegurança está dada. E os caras apostaram no quê? Nesse processo que a gente chama de cismogênese. Por quê? Porque enquanto um fala A, o outro vai falar B, e eles vão agir, cada um com o seu feedback oposto, entendeu? Retroalimentando as percepções em função dessa relação. Então, o que acontece? Agora, esse processo já está comprometido. Não tem mais jeito. A insegurança está dada, independente se a gente bota ou não bota fé no processo da urna eletrônica. E, assim, eu nem quero discutir onde seria possível hackear ela, se na programação, se no hardware que é fabricado pela Positivo Computadores, que é, por acaso, propriedade do filho do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos. Recentemente. Enfim, do Paraná, senador que até uma semana antes da eleição estava em 5º lugar nas pesquisas eleitorais para o Senado lá do Paraná, enquanto o Requião estava em primeiro, e surpreendentemente foi daqueles votos que ninguém entende como viraram o jogo na eleição. Eu nem quero chegar nesse ponto do fato de que o Oriovisto tem a empresa que fabrica as urnas e ele é o atual padrinho do Sérgio Moro na política. Então, o Grupo Positivo e Operante, como a gente brinca, tem convênios com o Exército há muito tempo, né, de financiamento, contrato e tal, e faz formação de oficial. Há décadas. E, assim, e aí o que aconteceu? No meio desse sanduíche entre Bolsonaro e TSE falando de segurança de urna, o que aconteceu no meio desse processo? Quem emergiu como ator que se torna uma espécie de poder moderador das eleições? O Exército, não é? Coisa, aliás, que o Mourão já falava em vídeo em 2017, dizendo o seguinte: o nosso pessoal é que está cuidando aí da urna eletrônica. Então, assim, que raio de democracia é essa que bota como fiador do processo eleitoral e democrático suas forças armadas, que têm um histórico ainda por cima de serem, vamos dizer assim, justamente o grupo que interrompeu a democracia nesse país não sei quantas centenas de vezes. Então, assim, o negócio é de um completo absurdo. Agora, como o Bolsonaro enfiou a mão nessa cumbuca, o que acontece? As pessoas de bem, democráticas, etc. e tal, todas elas se bandearam para um lado. Enquanto que, se você fala
que o melhor para essa situação seria, de uma vez por todas, instituir a coisa da impressão do voto, você se torna um bolsonarista, como chegaram, por exemplo, a dizer a meu respeito, acho que é seu também, né, Romulo? Assim, eu tive brigas em grupos de... Então, se você é um bolsonarista, bom, putz, grila, né? Assim, então, Faltava eu acho essa. assim... Você está em ótima companhia, que a companhia dos professores da USP de informática, que são bolsonaristas, entre aspas, aí, segundo esse critério. Assim, eu falei que eu ia resolver numa frase, no fundo eu resolvi e acabei falando mais. Mas a frase é essa, porque é o seguinte, a gente tem que pensar o que significa cada atitude que o Bolsonaro toma e qual é o propósito que isso vai gerar. Então, o ponto das urnas eletrônicas não são elas em si, é o Bolsonaro e a relação que ele estabeleceu com elas e como a gente vai desmobilizar isso. Mas assim, Carlos, Rômulo, a gente está tentando falar isso a respeito de qualquer assunto que esse cara se enfia desde 2018, entendeu? E o pessoal não entende, porque isso é estratégia, entendeu? Que ele assume do lado de lá, então a gente tem que responder com uma coisa proativa do lado de cá. Você mencionou aí que o Exército é o garantidor, né? Você tem uma frase do próprio ex-professor do Rômulo, o ministro Barroso, quando na despedida dele da presidência do TSE, dizendo que o Exército está no TSE para garantir a democracia brasileira. Frase dele, né? Isso. Não, mas peraí, mas a segunda parte foi fantástica, com a traição do consciente, porque ele falou, não há ilegalidade na história do Brasil que o Exército não estivesse envolvido. Aí, o que ele queria dizer, assim, mas não escapou isso? Que, então, para garantir que não haverá ilegalidade, você traz o Exército para o outro lado. Só que eu gostei mais da forma Freud, traição do inconsciente freudiano. Não há ilegalidade em que o Exército não esteja envolvido. Então, não significa que o Exército estando envolvido não haverá ilegalidade, muito pelo contrário, olhando a história. Então, gostei muito disso. Conclui aí, Pedro. Mas não, qual é a sua... Você ia trazer a pá de cal, o último prego? Como é que é? Trago. Não, mas já está comigo? Já autorizou o compartilhamento de imagem? Sim. Muito bem. Então, vamos começar pela ordem. Olha só para complementar para as pessoas compreenderem um pouquinho melhor. Quando o Piero falou que se o Bolsonaro faz uma coisa, você tem que reforçar, é uma questão que eu não sei se a gente já falou, mas olhando o que a gente explicou das últimas vezes, chama sismogênese, em que ele é operado como um espantalho, homem-bomba, tudo que o Bolsonaro... Lembra que eu falei? Olha, o Bolsonaro apareceu com Putin, o Bolsonaro é feio, logo, de onde se extrai que Putin também é feio. Então, eles usam isso para, né, orientar aquela história da abordagem indireta. Ele conhece o adversário, como ele se posiciona, olhando uma estimulação, e fala, então, se eu botar o Bolsonaro, o touro vermelho, vendo o paninho vermelho, vai ficar louco, vai falar feio também é. Então, o que acontece? Como que você quebra esse mecanismo? Esse mecanismo opera também uma coisa de feedback negativo, e a gente tem que justamente tentar fazer para desmontar e expor feedback positivo. Qual a diferença entre feedback negativo e positivo? Eu vou pedir que quem está nos ouvindo lembre das aulas do ensino médio de biologia. Feedback positivo, por exemplo, é quando você está com sede, numa jangada, náufrago, e aí você fala, pô, eu tô, né, com o planeta Terra 70% água, tá aqui cheio de água, né? Tô com muita sede, tô louco, preciso beber. Aí você vai e bebe a água do mar, aquela água salgada. No primeiro momento vai te dar um alívio, realmente, porque aqui, né, vai dar. Mas, um tempo depois, não sei quanto tempo leva para absorver, aquela água do mar vai, na verdade, tirar a hidratação dos seus tecidos, você vai urinar e vai ficar com mais sede ainda do que você estava. Isso é um mecanismo que vai, na verdade, dobrando a aposta, vai aumentando, até você morrer, desidratação acabou. Um feedback negativo é o contrário, vou fazer agora. Estou com sede, vou beber uma água doce aqui da neve derretida dos Alpes Suíços que eu recebo encanada na minha casa. Aí pega aqui, estou com sede, bebi, parou a sede. Então, um estímulo positivo, negativo corta. No equilíbrio. O feedback positivo é aquele que você vai dobrando a aposta, vai ficar insustentável e acabar. Nós tínhamos certeza, quando vimos... Aliás, que parênteses que coloque, tá? O Bolsonaro defender a impressão do voto não é novo. E na questão do mérito, ele realmente sempre foi favorável. Inclusive, o projeto é de autoria dele quando ele era um deputado já em construção para isso, 2015. Ele já era um deputado, vamos chamar que ele está em campanha na mão, pelo menos desde 2014, em solenidade, então, já estava em construção, mas realmente ele, né, foi um autor da terceira, quarta, quinta encarnação desse projeto de lei para a terceira aprovação pelo parlamento da impressão do voto. Àquela altura, em 2015, foi aprovado pelo parlamento. A Dilma Rousseff, então, presidente, votou para o parlamento e o veto foi derrubado, ou seja, os senadores, aliás, o Congresso Nacional reunido em Congresso... Detalhe, hein? Diga.
detalhe, foi aprovado, a votação foi de lideranças dos partidos, pelo que eu me lembro. Tem uma matéria, se não me engano, no Congresso em Foco, no Conjur, que fala disso. E as principais lideranças que votaram a favor foram as da esquerda. Como PT, sempre. PSB, PDT, não lembro quem mais tinha votado em termos de liderança a favor. E a Dilma derrubou. Ela vetou e aí, enfim, eles derrubaram o veto e eu não lembro mais o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? O juristocrata deu na canetada, mais uma vez, como pela terceira vez, chegou no TSE, STF, falou inconstitucional. As fake news que a gente falava foi ser julgado em 2018, no plenário do STF, transmissão ao vivo para TV Justiça, e fake news na boca de menino. O Alexandre de Moraes, no inquérito da fake news, ele é uma fake news. Ele chegou e falou, não, porque isso aí é muito perigoso, vai acabar o sigilo do voto, o eleitor vai pegar o voto e vai levar para o traficante, o dono da boca, o miliciano, o patrão, saber quem ele votou. Bom, uma pessoa para falar isso não pode ter lido o projeto de lei, ou se leu, está falseando o que leu. Quando você vê isso na boca do ministro, que eu agora presido o inquérito da fake news, em transmissão em rede nacional para TV Justiça, você fala, alguma coisa está errada. E o que eu falei, acho que já falei da outra vez. Quando você começa a ver mentiras em série na boca de uma pessoa bem informada e ocupando autoridade, no mínimo, você tem que... É o que eu peço, fique com o pé atrás. Aí tem alguma coisa. Se o Alexandre de Moraes preside o inquérito das fake news e ele está espalhando fake news, ele tinha que dar uma auto-voz de prisão ali, em flagrante. Ainda mais porque ele, como professor de direito, sabe que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Ele tem livros, né, de direito constitucional, ele é um estudioso da Constituição, né, tem livros. Pois é, então conhece bem as garantias e direitos individuais, né, a prerrogativa, né, a proteção de ninguém ser obrigado a produzir prova contra si. No caso, esse pessoal faz toda hora. Bom, para ficar... depois eu volto a essa questão aí do feedback positivo, porque quando o Piero falou, se o Bolsonaro defendeu a impressão do voto, e a gente sabia que era falso, que era uma tentativa de sequestro, que infelizmente deu certo, a gente tentou, sabia que a gente, botando nisso, ele ia ter que tirar o time de campo. Então a gente ia forçar ele, o feedback positivo, a beber a água do mar até desidratar. Não aconteceu. Por quê? Porque eles sabem que 99% das pessoas de esquerda, progressistas, anti-Bolsonaro, vão olhar o paninho vermelho todo, ficar louco e falar, não, se ele está falando A, então a gente é anti-A. Né? Não pode ser nem B. Estou falando, não seja necessariamente, eu estou falando, se ele é A, seja A também. Não questione. Por que A? Por que não B? Por que não BC? Eu questione isso. Sismogênese, se A é anti-A, é muito pobre. E muito provavelmente já estudaram qual vai ser a sua reação à estimulação do paninho vermelho, Torinho louco. Então, para acabar agora com o vídeo, né, que eu prometi, vou botar um vídeo. Cadê? Compartilhar a imagem, share screen. Tá, deixa eu ver aqui. É do meu Twitter de Romulus Maia. Exatamente. Então, vou, inclusive, retweetar isso ao longo do dia, para que, se você quiser ver, que eu não teve trucagem, edição. Aliás, vídeo, mais uma vez, transmitindo cadê aqui? Né, oficialmente, na TV Justiça. Então, vamos olhar. Esses dois que estão sempre, né, mandando farpas. Ultimamente, não, né? Bota o áudio. Não, tá, eu acho que já está com áudio, vou botar, só que está numa pausa. Então, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que já trocaram, né, ofensas, você tem pitadas de psicopatia, né? Você, pessoa horrível, até tem uma versão na voz da Betânia, né? Não, tem voz da Betânia? Não, eu vi musicado, uma pessoa que tirou no violão. Não, alguém imitando a Maria Bethânia, né? Pegou o que o Barroso falou e declamou uma poesia como se fosse a Betânia. Deixa eu ver, a pessoa que não botou a data, mas olha só, é uma das pessoas que nos seguem, quem popularizou esse vídeo aqui fomos nós, esse recorte foi resgatado por um expressionauta. Depois ele viralizou porque um influenciador bolsonarista chamado Kim Paim viu, esse pessoal bolsonarista tem uns que não são bobos não, então ele estava de olho no Duplo Expresso, viu que um expressionauta colocou num comentário a um programa nosso esse vídeo da TV Justiça e ele pegou a partir do que o expressionauta colocou, isso aqui ficou muito famoso, mas é um vídeo da TV Justiça, a pessoa que não botou a data, eu não lembro exatamente quando que isso aqui foi ao ar, mas foi bem antes, evidentemente, então o sequestro de pauta foi em 2020, foi derrubado o veto em 2018. Então, eu acho que isso aqui é de 2017, o ano anterior à eleição de 2018, quando eu estava naquela expectativa, veto já derrubado, e o que seria feito com isso daí? Aí, como a gente já agora vou andar no fast forward, o que aconteceu? O parlamento aprovou, a Dilma vetou, o parlamento reunido em Congresso Nacional Estrito Sensu, deixa eu falar de direito constitucional, o que é Congresso Nacional Estrito Sensu?
É uma Câmara única com deputados e senadores. É isso que é esse veto presidencial. Então, deputados e senadores reunidos derrubaram, assim, 90% o veto da Dilma. Então, havia um consenso, e como o Piero falou, os discursos de encaminhamento de votação dos líderes da bancada da esquerda eram os mais engajados na aprovação, porque historicamente essa bandeira é de esquerda, né, dos partidos de esquerda, e aí eis que estava aquela questão. Então, vai ter a impressão do voto? Então, o TSE, como, em princípio, né, a lei tem que ser a lei tem que ser cumprida, em princípio, o TSE, a parte técnica, tinha que preparar e se adequar para isso na eleição do ano seguinte. E assim fez, e preparou o protótipo da urna com a impressão do voto, que apareceu, né, ali, agora os ministros comentando. Só que a gente sabe que depois não houve impressão do voto de 2018. A gente pode discutir por quê, aliás, inclusive, o julgamento fake que eu já falei. Mas é importante ver esse vídeo para ver que, primeiro, tecnicamente é viável, segundo, o TSE já tinha até preparado e, por alguma razão misteriosa, depois disse que não é possível, e não sei o quê, e que o eleitor ia levar o voto para casa. A gente vai ver que é encontrei um outro link. Eu tinha pegado aqui de uma pessoa que você vê, né? Se a pessoa assiste Duplo Expresso, ela pode ser contaminada. Então, é uma pessoa aí que respondeu com o nome dele no Twitter, você vê o quê? JC Lula Barbosa. É um lulista empedernido, mas assistiu Duplo Expresso, ferrou. Estranhamente, entre aspas, continua sendo lulista e petista, mas sabe que tem coisa esquisita na história da impressão do voto. Então, ele vai e marca aqui, ó, todo mundo de esquerda, o que aconteceu, marca Fernando Haddad, marca o Lula e tal. Olha o vídeo aqui, o que vocês estão fazendo maluco aí, dizendo que vai levar o voto para casa, que porra é essa? Né? Então, você vê o perigo do duplo expresso, para ver, né? E aí, realmente, talvez pare de falar bobagem por aí. Mas eu achei aqui melhor, olha só, num programa aqui do dia 30 de abril de 2021, eu mostrei esse vídeo no programa, e aí vou colocar aqui que você vê que há muito tempo a gente está colocando isso no ar, e como realmente é problemático para esse pessoal que quer falar mentira do posto de presidente do TSE ou do julgamento no pleno do STF. Vamos ver aqui. É um trecho, né? Porque são 3 horas de vídeo, né? Não é isso tudo, não. Não é isso tudo, não. Pera aí. O trecho que eu vou botar é 1 minuto e meio da TV Justiça. Vamos lá. Agora. O CEF, a lei que determinava a impressão do voto, que ninguém levava para casa, como vai ficar claro nas imagens. Imagens valem mais que 1000 palavras, vídeo, mil elevado ao quadrado, enfim, responda você aí no chat, dizendo ademais que você existe. Com isso, a gente conclui a transmissão de hoje. Eu agradeço a você, Piroline, agradeço ao Eduardo Jorge Bior, agradeço também a Pepe Escobar, agradeço a vocês, personal, que vai ajudar a gente a fazer a Big Tech passar vergonha, dizendo que sim, você existe, na ação de comentários, em 2 minutinhos, quando acabar a transmissão desse vídeo. O novo equipamento foi pensado para destros e canhotos. O teclado apresenta uma distribuição das teclas mais inteligente. A urna está com um visual mais moderno, leve e simpático ao eleitor. Pensou-se nesse novo design com esse objetivo de um melhor diálogo entre o mesário e o eleitor, né, facilitar, portanto, todo esse trabalho. Ela é esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. Eu achei o design moderno, bonito, futurístico. O aspecto externo é muito agradável. A parte frontal é um pouco mais alta do que a do modelo atual, proporcionando melhor visualização do que foi digitado. Outra novidade é a posição da bateria, localizada em um módulo externo. Essas mudanças vão permitir que o transporte aos locais de votação seja mais rápido. Numa viagem na região amazônica, que teria que ser feita por 3 viagens de avião ou de helicóptero, você pode fazer em 2 ou até em 1 viagem só. Isso diminui o custo da justiça eleitoral. Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Atenção. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Agora temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. Estamos discutindo com o Congresso se é possível atrasar ou se é necessário mesmo fazer essa modificação. A urna eletrônica usada no Brasil completou 20 anos. Cada equipamento tem vida útil de 10 anos. A ideia é fazer a troca pelos novos equipamentos a cada eleição, quando a Justiça Eleitoral realiza a compra de novas urnas para fazer a substituição e também para acompanhar o crescimento do eleitorado. Vídeo institucional do TSE para compartilhamento, volta para a gente. Como eu falei, eu tenho a impressão que esse vídeo é de 2017. O veto da Dilma tinha sido derrubado em 2015, 2016, alguma coisa, ou mesmo em 2017, não lembro agora, e haveria eleições gerais do Brasil em 2018.
E aí estava nessa pendência. Então, a lei determina, tem que ter a impressão do voto, tem que ter uma auditoria automática por amostragem em X urnas sorteadas e tal, para fins de auditoria. E como o TSE, no nosso caso, a Justiça, ela, bom, em algum sentido, ela normatiza, né? Ela é um legislativozinho de eleição. Ela julga e ela é o executor, ao mesmo tempo, ela é os três poderes em um só, né? No nosso sistema peculiar eleitoral. Então, o presidente, acho que era o Gilmar Mendes, alguém ali, no mínimo era ministro, ele e o Barroso, os dois falaram, olha, tá aí, é bonita a urna. Para quem está ouvindo só o áudio, eu peço que, por favor, vá lá no YouTube, porque a mais vale, como eu falei, 1000 ao quadrado, porque aparece a telinha de vidro que não deixa ninguém pegar a voto, a pessoa não toca o voto, não leva, então, para o traficante, para o miliciano, para a mãe ver, para o pastor ver. A gente falou, teve gente dizendo isso. Vai ter o culto da unção do voto. Então, o pastor vai lá, todo mundo com celular, assim, verde confirma, então vai levar para o pastor ver quem que votou. Não era possível. Nem que a pessoa podia querer muito, ela podia orar para fazer isso. Não ia acontecer, porque ela não pode leva fazer uma selfie, né? Ela, a hora que sair ali, ela baixa, faz uma selfie assim, ela e o voto, mas não pode entrar com o celular, mas tem gente que entra. Não, mas tem uma outra coisa. Né? Ela pode desistir e voltar atrás e refazer o voto. Sim, mas é um golpe dela só para ela ficar bem lá e não ser assassinada pela milícia. Você pode fazer o vídeo também apertando a teclinha verde hoje. Não faz diferença nenhuma, entendeu? Nenhuma. Essa questão, hoje em dia já é proibido. Quantas pessoas não postam a selfie, botando ao verde, confirma, não sei o que e tal. A gente viu até em Confidência, um jornalista que flagrou em 2014 o Sarney votando no Aécio Neves, quando ele foi lá na urna, na hora H, a pessoa bota ali 4, 5, confirma. Então, hoje em dia já é relativo. Se a pessoa levar o celular e botar o verde, confirma, não tem muito jeito de fazer. Já é ilegal. Se acontece, já acontece. Não ia mudar de uma forma expressiva, quantitativa, essa questão. E como a gente falou, se fosse fazer um vídeo como hoje eu boto, né, eu quero votar no Bolsonaro, mas eu boto não, ao contrário, eu quero votar no Lula, mas aí eu voto no Bolsonaro, que o pastor quer, eu boto, olha, é 17, antigamente era 7, aí boto, votei, aí né, não boto confirma, anular 13, mesma coisa, lá você bota, aparece, esse aqui apareceu na telinha, assim, esse é o seu voto? Se sim, verde confirma, vai lá, o eletrônico, e vai para outra urna lacrada sem você tocar o negócio, ou não cancela. Então, não ia mudar, hoje em dia, a possibilidade ou não da pessoa ser pressionada em levando um celular. Então, ou o cara pode dizer, naquela sessão que ele votou, o vencedor foi o Lula, ele vai dizer, mas eu votei no Bolsonaro, então um hacker entrou ali e mudou o resultado, porque eu votei no Bolsonaro. Como que ia acontecer isso, a não ser que a pessoa em quem ele diz ter votado tiver 0 votos? Aí sim, falar, porque só vai sair lá um boletim, ou como já sai hoje em dia, um boletim de urna. Que não, uma sessão que tenha 80% Lula e 20% Bolsonaro, e todo mundo que vota lá, daquela paróquia, daquela área de influência da milícia. O Instituto de Pesquisa faz pesquisa e divulga por sessão eleitoral? Como é que ele ia ter acesso a esse dado? Não, isso para ele justificar lá para a vizinhança dele, porque você tem o resultado por sessão eleitoral, né? Ele diz que ele está no 5% que votou no Bolsonaro. O que é? Não, mas é que o traficante, não, tem que ser 100%. Aí se der qualquer alteração, ele vai falar, teve fraude, o hacker entrou. Se for 0, o que é quase impossível, eu quero saber a urna no Brasil. Não, mas aí tem que deixar uma margem para não parecer que é fraude, né, Rômulo? Tem que deixar um pouquinho. Ele fala cara, você não pode ter 100%. Até na Líbia, os caras faziam assim, 99,5% dos votos. Então ele está salvo, ele fala, eu estou nesse 1%, no 0,1. Esse voto, o único voto lá é o meu. O problema é quando todo mundo fala isso. A outra coisa é também essa discussão que toma parte pelo todo. Porque, assim, como mobilizou, né, o argumento que as milícias, os traficantes e tal, como assim, se o Brasil inteiro fosse empesteado por milícia e traficante, dominando cada sessão eleitoral. Sendo que na última eleição, os 6 milhões que votaram no Bolsonaro foi voluntariamente, né? Ninguém foi forçado. Né? Assim, não só isso, né, Piero? O pessoal conseguiu transportar a milícia para todos os rincões do país. Para o imaginário coletivo, carioca. Né? O éter. É um negócio. Não, inclusive, né, que é interessante, qual o partido muito identificado com a narrativa de combate à milícia é o PSOL, por causa do Marcelo Freixo, que tem essa bandeira. O PSOL... Freixo que já saiu do PSOL, né? Não, mas o PSOL, que é um partido que, nessa votação do Congresso Nacional,
tem o discurso da liderança lá encaminhando o voto a favor da impressão do voto em 2017. Em 2017 não tinha milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Marcelo Freixo não conversou antes com o Chico Alencar, que ali faz discurso a favor da impressão do voto, Glauber Braga, que ali faz discurso a favor da impressão do voto, e todos votam unanimemente pela impressão do voto em 2016, 2017. Alguma coisa está errada que em 2017 esse argumento de milícia não convencia sequer os deputados da bancada do PSOL, e em 2020 virou unanimidade entre a esquerda, não sei o que tal. Alguma coisa está errada. Tem um vídeo que não sei se vocês viram que viralizou, que é numa zona periférica do Rio de Janeiro, não sei que cidade, que tem um carro que para em frente a uma casa muito humilde, rua de terra, e desce uma mulher, chama a dona da casa e começa a reclamar que ela não votou no candidato que era para ela ter votado. Ela fala, não, eu votei. Aí ela dá uma surra na outra, espanca a senhora e diz que vai contar para o traficante lá da região porque ela votou contra. E aí, assim, não há uma explicação, o que justificaria, como é que a mulher sabe que quem votou e quem não votou, para você ver a loucura que é. Isso viralizou como sendo uma prova de que as milícias estão controlando em quem as pessoas votam. E aí ninguém sabe se o vídeo é realmente em relação à votação, qual eleição foi, um troço que entra e virou verdade. É um fato que a milícia sabe em quem cada pessoa vota. E aí você não tem como contra-argumentar porque as pessoas não acreditam. O viés de confirmação vai funcionar. Exatamente. Agora, assim, eu posso só engatar mais um detalhe nessa história toda? Porque desde que começou esse negócio de hackeamento de urna, e o Bolsonaro introduziu, né, como que a gente pode dizer isso? Essa tremenda insegurança no sistema ideológico, né, brasileiro, e todo mundo comprou isso, que outra narrativa apareceu junto, quase toda semana, sendo bombardeada, enfim, na nossa cabeça, o tempo inteiro. A narrativa de que a gente vive num mundo de insegurança eletrônica, de cyberataque, de hackeamento, assim, tudo veio se acrescentando a isso. E é só perceber, sempre os mesmos personagens estão envolvidos nessa história. Então, assim, é preciso se perguntar, antes de tudo, a quem interessa, quem ganha, cui bono, né, com essa conversa de que o sistema está agora sob ataque e um hackeamento geral. Porque, assim, me parece que sempre são os mesmos personagens que são levantados como os heróis que vão pintar para salvar a gente dessa situação de risco. Isso ocorreu na eleição e isso está ocorrendo em outras áreas também. Exatamente. Piero, olha só, a gente aqui brinca, eu acho que eu já cheguei a comentar lá na primeira vez, que eu me usurpei o título, me auto-intitulei Cacique Juruna do século XXI. E aí até o Carlos Alberto falou que ele foi a última pessoa a fazer uma entrevista com o ex-deputado Mário Juruna, indígena, antes dele morrer lá numa situação difícil, material, na periferia de Brasília. O Cacique Juruna, como ele ficou famoso, porque ele fala, eu vou, quando era ainda antes de ser deputado, ia encontrar lá com o pessoal da FUNAI, na época dos generais, o cara prometia mundos e fundos, não cumpria. E ele começou a andar com um gravadorzinho da Zona Franca de Manaus, CCE, falou, não, eu tenho que gravar a reunião, porque o homem branco fala e depois diz que não falou. Inclusive, então o Jô Soares tinha aquele programa lá, Vivo o Gordo, ele criou um personagem, né, inspirado no Mário Juruna, que aí, quem entrar no YouTube aí vai ver, né? Ele era, o Jô Soares lá, paramentado como se fosse o Juruna, com um gravador, e aí entrevistando políticos e tal, né? E aí o bordão, né? Que cada personagem tem um bordão. Não, tem que gravar, porque senão o homem branco fala uma coisa e chega na hora depois o homem branco, como se estivesse dando uma entubada dos índios, né? E aí eu lembro de uma matéria no Jornal Nacional, o Rômulo ainda era muito criança, talvez nem nascido ainda, e o Mário Juruna foi aos estúdios da Globo reclamar com o Jô Soares, ele já deputado federal, e pedir, se entrar no Google aí você vai achar isso, pedir para o Jô Soares que interrompesse o personagem, porque esse bordão, lógico, todo mundo, igual você viu os Trapalhões, né? Eu vi os Trapalhões 7 da noite todo domingo, segunda-feira na escola, todo mundo repetia o que o Didi falava, né?
as músicas, as coisas todas ali. E aí o Juruna foi reclamar porque o bordão dele, aí chega um lembrão que, no índio, estava sendo muito ruim, ele estava sendo objeto de escárnio, de piada, e ele queria que parasse. Aí o Jô Soares o recebeu ali, aquele constrangimento, aí depois a repórter entrevistou o Jô Soares, e aí ele fez o pedido e tal. Não, eu recebi aqui, mas não vai parar, né? O personagem continua, não é por isso e tal. E ele continuou com o personagem até o fim da temporada do Vivo Gordo. Você sabe que o Mário Juruna causou comoção no colégio eleitoral também. Você vai lembrar de nada do meu tempo, mas eu sei dessa história. Porque ele falou, olha, gente, está rolando aqui grana para votar, não sei o quê, no Maluf e tal. E aí, pum! Não sei se com a ajuda disso, né, dele entregar o pessoal que foi no gabinete dele oferecendo grana para votar no Maluf em vez de Tancredo Neves, o fato é que, no final, ganhou Tancredo Neves e não Maluf. Mas olha só, então é uma pessoa que gostava de falar a verdade, né? Gravava, botava, então. E aí eu usurpei, falando que eu me auto-intitulei como Cacique Juruna, mas do século XXI, porque, em vez de trabalhar com gravador CC, eu trabalho com prints. Prints, né, que valem mais do que 1000 tecladas, né, 1000 apertos em teclado. Então, olha que interessante, vou compartilhar aqui a tela, porque você vê como a gente pega, né, rapidamente a pessoa que está, né, com alguma esquizofrenia ou esquecendo o seu passado e tal. Por quê? Quando estava essa polêmica, já sequestrado e tudo, Chico Alencar, né, ex-senador, não, ele concorreu ao Senado, deputado federal, atualmente vereador no Rio de Janeiro, ele foi e colocou, né, que estava sendo copiado e colado por todos os deputados de esquerda. No dia aqui, qual dia? 11 de maio de 2021. Tá aquela loucura do ano passado, pegando fogo. Aí tá aqui, né, ele copiou e colou o seguinte: o Senado está realizando uma consulta pública sobre o voto impresso. Vamos votar não e mostrar que acreditamos em um dos sistemas eleitorais mais avançados do mundo. O Brasil é maior que o Bolsonaro. Link da votação. Aí, eu que não sou fácil, eu peguei e fui questionar o deputado. Né? Então, aqui, ó, você vê que está aqui. Esse tweet não está em inglês, mas está dizendo o seguinte: ó, esse tweet não está disponível porque foi apagado pelo autor. Ele foi apagado pelo autor porque eu peguei na mentira e fui questionar, e ele me respondeu aqui e tal. Eu falando, peraí, o deputado tá esquisito, o senhor, mano tal, falava tal coisa e tal. E ele entendeu por bem, depois de que houve esse constrangimento, digamos assim, na rede, né, por nós, usando todo o potencial da Web 3.0, ele entendeu por bem apagar. Mas é aquela história, né? A internet não perdoa, a internet não esquece jamais, os prints são para sempre, né? Então, tem os diamantes, os prints, como os diamantes são para sempre. Então, tá aqui o print para sempre, que eu, obviamente, desconfiava da possibilidade de ele apagar, então eu já tinha feito o print antes de ir para cima, eu já tinha feito o print. Ou seja, aquela sua ingenuidade, quando você acreditou que finalmente havia uma transição de poder, Fernando Henrique para o Lula, que o Brasil finalmente alcançava uma estabilidade democrática, nessa questão, o voto impresso enterrou as suas ilusões todas. Esse luto eu fiz em 2015, 2016, chorei, literalmente chorei. Tem vídeos, aliás, eu choro muito, né? Tem vídeos de mim chorando. Esse luto, com relação a isso, já fiz, né? Já fiz missa de sétimo dia e tudo. Então, o que aconteceu? Eu fiz o print, né? Botei aqui o print, que eu já sabia que era muito provável que sumisse, né? Esse pronunciamento esquizofrênico, e aí eu botei de sacanagem, botei assim, ó, flagra, porque Chico Alencar, marcadinho, que em 2015, na qualidade de líder da bancada do PSOL, recomenda voto a favor do voto impresso, agora se coloca contra isso, com um argumento, entre aspas, tosco, que contradiz a fala anterior, porque agora ele falava aqui coisa de milícia e tal, não sei o quê, na sequência, era um fiozinho, ele falava, né, que o miliciano ia pegar o voto. Eu falei, olha, em 2000, aí, né, falar, o miliciano vai pegar o voto e tal. Eu falei, em 2015, quando ele fez esse encaminhamento de voto, não tinha milícia? Bom, o Chico Alencar é do Rio de Janeiro, hein, Piero? Ele não é do Higienópolis, em São Paulo. Ele é do Rio de Janeiro. Então, o Marcelo Freixo, né, que se notabilizou com essa bandeira da milícia, ele presidiu a CPI das milícias quase 10 anos antes, em 2008. Né? E aí, não foi o Marcelo Freixo? Não teve um irmão assassinado pela milícia? Anos antes disso daí? Então, aí tá aqui, ó. Foi aí que ele entrou nessa história. Então. Tá aqui, já falou do Chico Alencar em 2011, eu botei o print aqui, ó, do Chico Alencar na data aqui, ó, falando, deputado Chico Alencar vota contra o voto impresso, vota contra veto ao voto impresso das eleições. Então, não quer dizer sim. Né? Então, ele vota pela impressão do voto, Parlatube Brasil, canal. Mas eu vou botar aqui o trechinho de 30 segundos, ele encaminhando o voto, eu acho que é importante esse registro.
E aqui eu falei, Marcelo Freixo, CPI das milícias, jogando no Google, você encontra. Em 2008, Marcelo Freixo presidiu a CPI das milícias. Então, a história de milícia, então, não sei o que, já era farto conhecimento do PSOL e do PSOL do Rio de Janeiro e parlamentar do PSOL do Rio de Janeiro havia quase 10 anos. E eis que, no entanto, em 2015, vamos lá, aqui, você vê como eu falei, né, uma sessão estrito sensu do Congresso Nacional, então, que preside a sessão é o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, que é o Renan Calheiros, naquela altura, e ele vai e pergunta como encaminha o voto o líder da bancada do PSOL, Chico Alencar. Vamos ouvir aqui, é um registro histórico fundamental. Como volta ao PSOL? O PSOL faz uma breve memória histórica das primeiras eleições para governador depois da ditadura, ou na fase de saída da ditadura militar, civil, a última, 1982. Brizola tinha chegado do exílio e foi como um fenômeno de conquista de adesão popular. E o candidato do sistema era meu amigo de juventude, Wellington Moreira Franco. Moreira Franco era do PDS, que era o sucedâneo da Arena, e já havia alguns institutos de pesquisa e depois de totalização de votos, com a informática ainda engatinhando a época. Pois, olha, foi feita uma armação de computador e ainda bem que foi denunciado a tempo e o Brizola ganha a eleição, que tinha ganho nas urnas e poderia perder. O voto eletrônico com a impressão que não é levada pelo eleitor para provar nada a ninguém, a nenhum coronel de plantão. E... Presidente, senhor presidente, ele é um elemento importante para a auditagem, quando necessária, dessa votação. Portanto, será quase unânime, nós vamos fazer esse avanço. Não é lá muito ecológico, mais um papelzinho, mas, nesse caso, se justifica. A democracia, a transparência exigem. Olha que coisa, né? Como pode, né? Como pode o discurso ter virado 180? Porque alguém, né, um certo espantalho, um membomba, abraçou essa bandeira e aí publicamente as pessoas tinham que votar contra as suas próprias convicções. Eu não acho que essas pessoas são esquizofrênicas. Eu não acho que o deputado Chico Alencar, ex-deputado, atualmente vereador, esqueceu as eleições de 1982 no Rio de Janeiro, esqueceu como encaminhou o voto da bancada em aí 2016, 2017, não sei o ano, entendeu? Então, é muito esquisito, para dizer o mínimo, autoridades que conhecem bem a matéria há décadas, como mostra o ex-deputado, têm subitamente surtado no ano passado e esquecido. É a questão da cismogênese, a questão da captura, a questão da guerra híbrida, em síntese. Então, para mostrar, concluir, eu acho, esse tema, não sei se falta alguma coisa. Aliás, eu falava com o Carlos Alberto antes de entrar no ar, ele falou, olha, eu recebi e-mail, o pessoal quer saber, a gente tem que completar o voto. Eu falei, tudo bem, vamos fazer aqui, eu vou mostrar fala de professor da USP, vou mostrar juiz, né, magistrado que falava uma coisa em 2017 falando outra, eu vou mostrar deputado que falava uma coisa depois falando outra, mas modere suas expectativas. Lembra da história do viés de confirmação que a gente discutiu em alguma profundidade na última vez? Quem já está contra não vai ouvir, vai dizer assim, vai ouvir, mas não vai entrar o que eu falei até aqui. Não vai entrar a fala do Chico Alencar, não vai entrar a fala do Barroso, do Gilmar Mendes. Então, modere. Ainda vai ter gente fazendo a maluca e mandando para você, ai, mas não sei o quê, ai, mas e aí, ai, mas vai judicializar e não vai ter. Então, assim, posso ficar aqui 10 horas, eu sou capaz de ficar 10 horas, ficar 10 horas mostrando print, áudio, não sei o quê, que já... O pessoal já tomou posição, não vai mudar. Mas, para concluir, mostrar que isso não é coisa de bolsonarista louco, de tia do WhatsApp, desse vídeo tosco aí que você mostrou, olha só, botar outra tela aqui, para mostrar a companhia que nós estamos da ciência, né? Porque virou muito essa coisa no Brasil, é negacionismo científico, o outro é da ciência e tal. Pois é, mas nesse caso da ciência, o pessoal, pretensamente, né, que na pandemia era do lado da ciência, não quer ouvir os especialistas. Porque se você for ouvir especialistas com perguntas e publicar íntegra, é fácil... Patrícia Campos de Mello, e na véspera da decisão lá, entrevistar o especialista e pegar dele a manchete que você quer. Quando 6 meses antes você tinha pegado o principal, mas pegar, né, nunca houve, fulano que defende voto impresso disse que nunca houve prova de fraude. É fácil pegar a manchete, editar a entrevista e botar o que você quer para manipular. Agora, né, botar o todo, se você pegar toda a manifestação integral de qualquer professor de informática, ou até vai para engenharia, qualquer professor que estude e ensine segurança de sistemas, essa pessoa vai dizer que a impressão do voto é uma necessidade para a segurança, para a auditabilidade. E aí você vê aqui, esse que eu estou colocando, é uma publicação de
Você vê, antes do Bolsonaro demonizar a pauta, quando ele estava, já tinha havido, então, a determinação do Congresso Nacional derrubando o voto da Dilma Rousseff para que em 2018 houvesse impressão, e aí o TSE, já o Gilmar Mendes e o Barroso dizendo, não, é ótimo, não sei o quê e tal, mas você viu o Gilmar Mendes, que é um malandro, falando assim, não, mas vamos ver com o Congresso aí como é que fica isso, se precisa mesmo e tal. Bom, se precisava ou não sabemos. O fato é que não houve porque houve um julgamento fake, em que a PGR mentia na sua peça, dizendo, não, porque a pessoa pode levar o voto e não sei o quê, o que foi repetido no julgamento no plenário do STF pelo Alexandre de Moraes, que eu acho que era quem relatava, não, mas aí vai acabar com o sigilo do voto e tal. Aí você vê que antes, então, dessa farsa, que foi aquele julgamento, aliás, acho que foi depois até, 26 de setembro de 2018, então, menos de um mês, dias da eleição, isso foi atualizado, mas publicado foi no mesmo dia, 25, a véspera aí, 25 de setembro de 2018, então, dias antes da eleição, Jornal da USP, a publicação oficial, você vê o linkzinho aqui, USP, domínio, Jornal da USP. Cientistas explicam como... Cientistas, hein? Não é a tia do Zap, não. Cientistas explicam como as urnas eletrônicas podem ser mais seguras. E aqui o subtítulo, garantir o registro do voto em papel, além de eletronicamente, é apenas o primeiro passo rumo à adoção de novas tecnologias para aumentar a segurança nos processos eleitorais. É que, nesse caso específico, há outros professores, mas a pessoa entrevistada foi professor Mário Gaziro, pós-doutor, com 2 E's que escreve, pós-doutorando no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC, da USP, em São Carlos. Vai ver que foi o Piero que contaminou ele. Ele ficou maluco para dar essa entrevista. Então, assim, essa história de dizer, o pessoal só é pela ciência quando convém. Quando o Bolsonaro é anti-ciência, aí a pessoa vira pela ciência. Agora, quando o Bolsonaro estranhamente está do lado da ciência e da USP, aí o pessoal vira anti-USP e anti-ciência, Carlos Alberto. Inclusive, o fato de ser de São Carlos me lembra que eu até comentei com o Piero que volta e meia alguém aparece lá no Twitter, quando eu menciono o Piero, São Carlos, tem um outro cara de São Carlos, como se tivesse uma máfia de São Carlos lá na faculdade, não é isso, Piero? De novo, Piero, esses caras de São Carlos implodiram um negócio da esquerda, eu não sei detalhes, não sei a que ele estava se referindo, o Piero parece que sabia o que era ali, mas aí foi em quadros de tesoura, teoria da tesoura, teoria da pinça, o cara fez uma confusão ali. Ferradura, tem várias desse tipo. Mas aí ele ficou intrigado, aí veio esse negócio de São Carlos, mas eu queria só relatar que a data desse jornal da USP aí que você mostrou é interessante, porque era um momento em que o Bolsonaro, já estava pertinho do primeiro turno, o Bolsonaro já estava dizendo que se ele não vencesse no primeiro turno, porque tinha havido fraude. Porque ele ia no aeroporto cheio de gente... Eu estou no aeroporto cheio de gente. Eu ganhei. Se eu não ganhar no primeiro turno, é porque teve fraude. E com isso já cavou, aquela história que a gente fala da abordagem indireta, já tinha cavado a reação, então aquela do feedback negativo, do Fernando Haddad formalmente, através da representação jurídica, e ao STF falar, ao TSE, eu exijo que o Bolsonaro seja proibido de fazer qualquer questionamento, a lisura do processo eleitoral e tal. Ou seja, dizendo assim, olha, eu estou dando fé de que o resultado que sai dessa urna é maravilhoso, eu garanto. Né? O problema não foi só a questão ele disse o seguinte, eu proíbo que o Bolsonaro, isso é o Haddad falando, que o Bolsonaro não questione o processo eleitoral. Isso é que foi o importante dessa história. Por quê? Porque até um mês antes, o bordão petista era eleição sem Lula é fraude. Ou seja, isso eliminou de parte dos 47 milhões de pessoas que estavam ali, vamos dizer assim, engajados em votar no Haddad, a possibilidade de pensar que houve qualquer tipo de fraude nessa eleição. E assim, o PT se tornou um dos maiores endossos à eleição do Bolsonaro. Essa que é, vamos dizer assim, a ironia desse processo, né? E, enfim, tudo que envolve o Bolsonaro, e isso eles sacaram desde o começo, como produzir esse processo, isso é um negócio que eu discuto lá no meu livro, enfim, com algum nível de, vamos dizer assim, de subsídio, de como essas teorias foram pensadas, né, ao longo do tempo. Isso aqui não vem de hoje, né? Essas noções ali que o Romulo falou de cibernética, de feedback, sismogênese e tal, são todas elaboradas a partir desses estudos de cibernética que começam lá nos anos 40, no pós-guerra nos Estados Unidos. Tem um amplo programa
de intercâmbio entre esse pessoal que também fala da teoria dos jogos, da computação, com as ciências naturais e com as ciências sociais, isso tudo foi, de certa maneira, capturado, né, pela máquina de guerra americana. Ou seja, esse negócio está aí há 60 anos. Não é uma invenção que os caras tiraram da cartola hoje ou ontem, entendeu? Isso é transmitido e é capitalizado assim por N forças armadas no mundo inteiro. Então, eu acho assim, houve, o Rômulus e Carlos, um extenso treinamento do Bolsonaro pós-2015. Isso foi plantado dentro do gabinete dele para dizer como que ele ia agir a partir de então. E a ideia dos sequestros de pauta dele não é uma ideia que vem, vamos dizer assim, ao acaso. Ele não escolhe aleatoriamente. Ele vai a dedo nas pautas certas, sequestrar, para desenvolver a reação ou feedback negativo, positivo, do outro lado. Negativo. Ele espera o negativo. A gente quer o positivo para desnudar. Depende, Rômulo. Às vezes ele vai fazer de um jeito que vai para um lado, às vezes de outro, dependendo do que for. Entendeu? Assim, isso aí está muito bem mapeado pelo setor, enfim, por quem sabe, e está manipulando, vamos dizer assim, a rede de informações. Isso é clássico das net wars, guerras em rede e tal. Enfim, tem teoria aberta para explicar esse negócio. Isso não é teoria da conspiração, não. É coisa que gente vem elaborando há muito tempo como fazer esse negócio. E assim... Pois é, olha só, para não ficar como provocação aí solta, mas sim como provocação deliberada e subsidiada, eu mencionei a moça... É o tipo de provocação que você gosta, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu mencionei a moça, a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, ela que virou a ícone da liberdade de imprensa contra os iliberais, os bolsonaristas em 2018, e foi premiada por isso em Washington, D.C. Não é qualquer pessoa, é por qualquer feito, alguém é premiado em Washington, D.C., pelo Washington Post. Né? Não é assim. Né? Em geral, essas pessoas estão em linha, consciente, inconsciente, por afeto, por captura cultural, por que quer que seja, por algo que é o mainstream. Washington Post, cujo dono, quem é? Jeff Bezos. Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Então, a Patrícia Campos Melo, ela ganhou essa honraria, eu acho que em 2019, porque em 2018 ela começou uma série de muita repercussão, ali na reta final da eleição de 2018, de falar da história do disparo em massa, né? O sistema, a indústria do disparo em massa por WhatsApp, de mensagem, fake news e tal. E o Carlos Alberto sabe disso, pode até detalhar melhor. Em geral, quando você tem uma série jornalística, você vai num crescendo, né? Então, ela começou a botar a matéria, era assim, sei lá, 1 semana, 2 semanas antes da votação do segundo turno, ela ia botando, você uma matéria na segunda, uma na terça, uma na quarta, na quinta. Em geral, você termina com clímax. A dela foi assim, né? Subindo, a temperatura subindo, e de repente foi um anticlímax. E o pessoal todo falou, bom, mas peraí, aquela história da montanha que pariu um rato. Né? A última matéria dela é melancólica, assim. Isso aqui é tal... Não tem que... Mas é para ver. Mais ou menos, assim, a minha experiência em redações é você tem um escândalo, aí você joga o principal primeiro e depois você vai desdobrando, né? A tendência, na verdade, é o contrário, né? Você vai diminuindo, assim, a menos que surjam fatos novos. Saiu a matéria, aí pronto. Aí o pessoal que é contra, que está gostando do material e tem informação, aí vai repassando e aí vai alimentando. Mas se isso não acontece, a tendência é que realmente vai diminuindo. Mas, peraí, nesse nível, o que se espera quando você joga com a primeira matéria... Não, a menos que seja uma operação coordenada, né? Exatamente para diminuir. É que os fatos vão começar a ter desdobramentos, vamos dizer assim, que terminam, vamos dizer assim, numa espécie de choque no mundo, vamos dizer assim, não jornalístico, né? Que tenha, vamos dizer assim, desdobramentos efetivos, e geralmente é no campo da política. Estava no processo eleitoral antes da votação. A matéria do Pedro Collor, né, termina com um impeachment do Collor. O Watergate termina lá naqueles processos, enfim, do Nixon. Mas se o Jorge Bastos Moreno, à época já falecido, repórter do Globo, se ele não tivesse achado o cheque do Fiat Elba,
não sei se o Collor teria caído ou caído mais adiante, né? Porque ali era a prova, né? Porque uma coisa é o irmão falar, né? Tudo bem, irmão e tal, né? Mas assim, não tinha provas de fato, né? O Fiat Elba foi que o prego no caixão ali, né? Mas beleza, mas aí você vê como, por exemplo, o negócio foi crescendo. E o Essa negócio competição entre redações, né? Quem vai dar a bala de prata e tal. Ah, virou a Em geral, gincana, negócio- né? A gincana, já entrei em coberturas que viram uma gincana entre os veículos, é uma coisa infernal para os repórteres. O negócio do WhatsApp começou assim, começou com uma coisa que era potencialmente feita para anular a eleição e terminou como Anular não, né, Piero? Mas, assim, em mínimo, deixar uma grande parte do eleitorado irresignada com o resultado que já estava, àquela altura, quase certo e anunciado. O que acontece? No caso, a gente está falando com viés retroativo, porque a gente tem informação de tempo, a gente tem insider information no caso. Então, o que aconteceu? A campanha bom, segundo várias fontes, eu apurei, inclusive isso foi determinante para que eu decidisse o que eu ia fazer naquele dia de votação do segundo turno de 2018, e eu tomei a decisão a caminho de meia hora antes de entrar na cabine, no trem a caminho da minha sessão eleitoral no Consulado Brasileiro em Zurique. Por quê? Nós sabemos, tivemos fontes aí, Piero Largue, no caso, tem pessoas, amigos que trabalham ou trabalharam na redação da Folha de São Paulo, então sabemos o que passou ali, o que as pessoas conversaram, o que a Patrícia Campos Melo recebeu ou não recebeu, e aqui eu tenho que registrar que ela entrou em contato comigo privadamente por DM de Twitter, falou, olha, eu não recebi o que eu vou falar aqui, mas o colega já falou, recebeu sim, recebeu, a gente soube, ali passou a discussão e tal, a gente soube também de pessoas da política que sabiam quem tinha dado para ela o material, no caso, a campanha da Fernanda Haddad, quem mais tem a terceira fonte. Eu já falei várias vezes, todo mundo que me passou, mas assim, eu não sei quem, até você pode esclarecer isso, Carlos Roberto, eu acho que foi nesse daí, Watergate, Pentagon Papers, há uma regra meio não escrita de jornalismo, que você precisa de 3 fontes independentes confirmando, aí você pode publicar e tal. Eu tive 5, 10, mas de 3 campos diferentes, um da política, né, do sistema partidário, envolvido em campanha, outro do jornalismo, outro agora eu não lembro de onde foi, daqui a pouco eu lembro também, mas assim, passou na mão dela, o que era? O áudio. Já relataram, inclusive você tem o próprio Fernando Haddad dizendo que esse áudio existe. Ele falou, muitas pessoas ouvindo, porque o áudio, o Fernando Haddad foi e falou assim, tem um jantar, o Bolsonaro foi e pediu dinheiro, caixa 2 para empresários, para pagar, financiar esse disparo em massa de WhatsApp e tal. E aí aquilo, no que começa a... Seria um áudio desse pedido do Bolsonaro aos empresários. Essa fala... Provavelmente Luciano Hang, né? Não sei. Bom, isso aí é outra questão. Mas, assim, no quebra-queixo ali, durante a campanha, o Haddad fala assim, no que já estava esse calor da Patrícia Campos Melo, né, derrubando, quebrando a internet com a série dela, cada dia um pouquinho, cada dia vai subindo o vestido, um pouquinho, até, nesse caso, até chegar na cinta liga e tal, vai subindo um pouquinho. Aí, eis que, estranhamente, não aparece esse áudio que estava prometido. Bom, ninguém sabia aí a altura, né? Mas a gente já sabia que tinha esse áudio e que, segundo os relatos que nós recebemos, de várias fontes diferentes, a campanha do Haddad tinha, não sei como, teve, e passou para a Patrícia Campos Melo. Ela certamente fez apuração em cima disso, mas toda a pauta e o material de subsídio foi passado pelo comando de campanha do Haddad. E aí, ela vai, botão, e aí não sabemos quem e como é tomada a decisão desse áudio não sair, e não saiu, é o que eu te falei, foi num crescendo, ia tal, cada dia um pouquinho mais, subindo o vestido, e aí no final a mulher surgiu com uma burca, né? Embaixo do vestido tinha uma burca, não apareceu nada, assim, melancólico, e aí os bolsonaros deitaram e rolaram, o último artigo dela de sexta-feira, quinta, alguma coisa assim. Esse áudio nunca apareceu, ninguém nunca ouviu. Então, aí o pessoal foi cobrar o Fernando Haddad, e ele falou o seguinte, não, mas isso todo mundo sabe, aí todo mundo sabe que teve esse pedido e tal, não sei o quê. Peraí. E aí, o José de Abreu, influenciador, ator da Globo, muito identificado com o PT, olha que interessante, na mesma semana da Patrícia Campos Melo, você vai começando essas coisas de articulação política, jornalística e tal, na reta final de uma campanha. Ele foi no Twitter, e nós temos o print, não sei se ele já apagou, dizendo o seguinte, né? Então era assim, a Patrícia Campos Melo começa a série na segunda, aí levanta um pouquinho o vestido mais na terça, na quarta, ele foi na quarta, na terça, botou assim, olha, gente, nessa quinta-feira, o programa do PT eleitoral vem com a bala de prata contra o coiso, contra o ele não, contra não sei o que e tal, não sei o que, aguardem, é quente e tal. Veio nada, né? Veio nada. Veio aquela plaquinha. A expectativa de que fosse o áudio, né? Bom, antes que o nosso tempo termine, qual era o problema? Se o áudio viesse à tona, ia se configurar um crime eleitoral e a chapa ia ser caçada. O problema não é o Bolsonaro, é a chapa. É quem vinha junto também. Por isso que esse negócio não apareceu depois também.
que podia ter vindo esse áudio, imagina, até, sei lá, Agora. 6 meses atrás, quando essa discussão Até o ainda dia estava na pauta. 31 de dezembro de manhã pode aparecer. Não, enfim, mas não vai se caçar a chapa, jamais. Entendeu? Porque tem o Mourão ali. Esse é que é o ponto. Não O só ponto não é o isso, Bolsonaro. Caroline. Olha o valor. A máxima do duplo expresso sabe que no duplo expresso diz que a gente vive na dossiêcracia transnacional, em que você opera os agentes do poder com base em dossiê, com base na capivara de cada um. Então, o que tinha mais valor se o resultado estava dado e certamente, aparecendo áudio ou não, Bolsonaro ia ser empossado? E tem muito mais valor você guardar e falar, olha, né, vamos conversar, inclusive com o general Mourão, você tem aí os blindados, mas nós temos aqui um áudio que mela a sua chapa, dizendo que houve um crime eleitoral e que, portanto, a sua chapa poderia ser caçada no TSE. Então, vale muito mais isso guardado numa gaveta pelos bancos, pela finança, pelos Estados Unidos, do que propriamente aparecer e não acontecer nada, só uma desmoralização ainda maior daquele processo eleitoral. Muito bem. Eu tinha mencionado aí que a Patrícia Campos Melo participou dessa operação política, segundo nós apuramos, com a campanha do PT, de ir nessa novela, e ia terminar, o clímax ia ser o Haddad, não sei, talvez colocando no ar, né, a campanha dele, esse áudio, na quinta-feira. A bala de prata não apareceu. Inclusive, o Zé de Abreu foi ao Twitter e depois falou, olha, gente, não sei o que aconteceu, a bala de prata, qualquer que fosse, não foi e tal, não sei o quê. E a gente conclui aí falando que áudio dossiê bom é dossiê guardado e operado, então que isso tinha muito mais valor, já que já era um fato consumado, aquela chapa ia tomar posse, guardar isso para usar como um elemento de dissuasão contra o Bolsonaro, mas até pelos poderes que existem, contra o vice que representa o consórcio de generais que usou o Bolsonaro de cavalo para voltar ao poder. Agora, fora isso também, qual é o interesse da campanha do PT, do Haddad, qualquer mais que tenha recebido isso? Fora, evidentemente, continuar em bons termos com quem quer que quisesse operar esse dossiê, finanças, etc. e tal, também era poder chegar na segunda-feira, como fez o Haddad, e mandar um tweet fofinho, né, do bom perdedor, olha, venceu, né, tivemos uma boa luta e tal, não sei o quê, e agora, como brasileiro, em nome de você agora é presidente de todos os brasileiros, desejo sorte, não sei o que tal, não sei o que. Bom, uma pessoa que na semana anterior bota um áudio mostrando que a eleição foi fruto de um crime eleitoral com caixa 2, não sei o que tal, não tem condições de, passando por cima, inclusive, da direção do PT, que não deliberou nisso, e lá no Twitter ele botar fofinho, olha, desejo vencer o melhor, que governe, né, pelo bem de todos nós, agora bom. Então, para poder fazer isso, a pessoa tem que ter, de alguma certa forma, não, né, queimado essa possibilidade. Então, uma série de elementos aí que vão sendo, né, exibidos, mas, enfim, como eu falei, a gente pegou de diversas fontes, então, uma foi ali dos bastidores de campanha do meio da política, ali falou, olha, está acontecendo isso e tal, e inclusive, aliás, isso eu acho que eu já falei, da campanha do Ciro Gomes, em que, naquele vídeo muito polêmico, famoso, né, em que ele vai para Paris, não sei o que e tal, ele fala o seguinte, né, o Ciro Gomes, olha, que é outro que prometeu e não entregou. Todo mundo, ninguém se salva nessa história. Ninguém se salva nessa história. O Ciro Gomes vai, então, ali naquela reta final, entre primeiro e segundo turno, e fala o seguinte, olha, todo mundo, pelo meu jeito e tal, queria que eu me engajasse, né, em campanha de rua, do Haddad e tal. Eu não vou fazer isso e vou para Paris, não sei o que tal, não tem isso, mas porque, por uma razão muito prática, que eu não vou falar agora, porque se ajudar eu não posso, atrapalhar é que eu não vou. Mas, né, fica subentendido. Depois eu entrego a razão muito prática. Nunca entregou. Nunca ninguém... Está em vídeo isso, está no meu Twitter isso. Nunca ninguém fez me contar. Ex-candidato Ciro Gomes, que razão muito prática foi essa pela qual você disse que não ia se engajar, porque se ajudar você não podia, atrapalhar você não ia. Nunca mais, mas eu sabia que eu tinha interlocução. Aliás, é público e notório que eu tinha interlocução com pessoas com interlocução direta com o Ciro Gomes. Essa pessoa me ligou, eu já estava no trem a caminho de Zurique e falou, olha, é isso mesmo, do lado do Ciro Gomes. Ele falou, é o áudio do Caixa 2 que o campeão Haddad acertou lá com o pessoal para enterrar da Folha, não sei o que e tal. Essa foi uma. Mas antes, como a gente falou, colega de redação da senhora Patrícia Gomes já falou, não, recebeu, rolou aqui na redação e tal, todo mundo sabe, não sabemos o que motivou esse enterro. Agora, a terceira, que eu não lembrei, gente, a mais importante, a mais bateu na cueca, e eu também, se ajudar não podia, atrapalhar não atrapalhei. Eu guardei a informação até o dia seguinte à eleição, para ninguém me acusar de dizer que eu, o Duplo Expresso, somos responsáveis pela derrota do Haddad, não sei o que e tal. E mesmo assim teve gente fazendo a maluca dizendo que a gente somou, né, nesse esforço para não sei o que, né, para o fascismo vencer, não sei o que e tal, né, a barbárie vencer a civilização. O que foi?
eu, nessa questão de cacique junior no século XXI, às vezes eu publico prints não autorizados. E muitas vezes a vítima disso é o senhor Piero Leiner, que está com a gente aqui. Várias vezes eu peguei conversas privadas minhas com ele, ou coisa que ele me manda em off. E às vezes eu fico maluco, o sangue ferve e eu boto. E essa foi uma delas, o Piero Leiner. Ele colocou mensagem sua no livro dele, né? Então, pronto. Pois é. O que aconteceu? Ele, naquela campanha, teve 1 ou 2 posts, 2, eu acho, que viralizaram, em que ele dava orientações estratégicas do alto da condição de cidadão, não querendo que esse processo seguisse. Falando, olha, gente, a campanha do PT tem que fazer isso. Não. Então, explicando isso. Se o Bolsonaro fala A, não é para falar menos A, é para falar B, C, D, é para questionar por que A, não é isso e tal. E aí, uns 2 ou 3 posts desses no Facebook dele viralizaram, né, dessas coisas estratégicas, considerações, né, nesse marco de guerra híbrida, network, etc. e tal. E isso chegou, de alguma forma, ao pessoal da campanha do Haddad. E aí, um estrategista da campanha do Haddad, papel passado, recebeu bem para participar daquela campanha, o cientista político Alberto Carlos Almeida, quase seu xará, Carlos Alberto. Alberto Carlos Almeida, que trabalhava na campanha, recebeu centenas de milhares de reais para participar daquela campanha, entrou em contato com o Piero Leiner, perguntando, vem cá e tal, e eles ficaram trocando bola ali e tal, ao longo dessa campanha, não sei o que mais. E aí, àquela altura, então, entre o primeiro e o segundo turno, já com essa história do áudio rolando, da Patrícia Campos ter começado a série e não ter publicado, do Haddad não falar mais sobre o assunto, prometer a bala de prata ser prometida para quinta-feira à noite e não aparecer, por conversa de bastidores que todos desconhecemos, ou pelo menos nós desconhecemos, o teor. Eis que o Piero Leiner, desesperado com a perspectiva da barbárie vencer a civilização, foi cobrar o Alberto Carlos Almeida, e esse áudio, não sei o que e tal. Aí tem a resposta aqui do sujeito, vou mais uma vez compartilhar a tela, mais uma vez, eu tinha já, abre aí o Carlos Alberto, quase Alberto Carlos, para constranger o seu quase xará. Ele é o meu meta Carlos. Né? Então, o Piero foi ali exasperado com aquilo, como todos nós estávamos naquela altura, quer dizer, foi cobrar. Então, está tendo aquela conversa ali já reta final, tudo dando, Patrícia Campos Melo já, né, mostrando a burca embaixo da saia, o Haddad prometendo a bala de prata que não surge. Aí tem essa conversinha aqui, né, com o Alberto Carlos Almeida manda um link daquela mesma série. Então, começou a competição, ela está na Folha, aí foi alguém, né, continuando a pauta, foi na época. E aí o Alberto Carlos Almeida, né, uma semi-cara de pau aqui implícita, vai e manda para o Piero Leiner esse link aqui da época, falando, época, né, como funciona a máquina de WhatsApp que pode eleger Bolsonaro. Aí o Piero Leiner, esse lorde, né, muito interessante. Mas é questão que não quer calar, tá aí o print da tela, hein, pessoal, para quem está ouvindo o áudio, estou apenas lendo, né? Então aqui é uma conversa de WhatsApp, eu targei aqui, mas depois eu abri a fonte, não foi o Piero, quem abriu fui eu, a revelei, ele não falou que era para abrir, eu fiz, porque eu não me aguentei, né? Então, no dia seguinte da eleição, publiquei esse artigo, esperei, né? Publiquei aqui, print bomba. Haddad tinha áudio incriminando o Bolsonaro no caixa 2 do WhatsApp. Cadê? Publicado no dia seguinte da eleição, quando ele já tinha dado o tweet dele fofinho lá, dizendo, né, venceu e tal, desejo, boa sorte e tal. Aí, vamos resgatar, eu já estava com isso aqui 2 semanas, né, esperando para ver até onde é a cara de pau. Então, continuando, o Alberto Carlos Almeida vai e manda lá, entre o primeiro e o segundo turno, essa, né, sequência da pauta, uma redação rival para o Piero. Aí o Piero responde, muito interessante. Mas a questão que não quer calar é, por que raios o Haddad não solta o áudio do Bolsonaro pedindo grana para essa operação? Aqui, ó, mensagem visualizada, olha o chequezinho azul aqui, e respondida. O que o estrategista-chefe paga com centenas de milhões de milhares de reais, segundo a demonstração lá de contas no TSE da coligação da Haddad Responde, né? Grande cientista político aí. Piero, o Haddad, né, não solta o áudio do Caixa 2 porque é mais efetivo mostrar a violência a atribuir ao Bolsonaro. O pessoal mais religioso não gosta de violência. Aí mandou aqui um gráfico. O pessoal das cruzadas vai concordar muito, né? Naquele 1500, né? Que ia para as cruzadas. Aí esse pessoal cientista político que gosta, né, dessas coisas, de quali, né, mandou aqui, ó, um gráficozinho, vota com certeza, votaria, né, olhando ali teto, piso, etc. e tal. Aí bota assim, ó, a maior queda foi dentro dos segmentos evangélicos. O voto dele foi capturado pelo legado de Lula do PT. Estamos esperando até agora, né? Porque não me consta que com o voto dos evangélicos o Haddad tenha ganhado o segundo turno, Alberto Carlos Almeida. Aí o Piero insiste. Mas isso não é eleitoral. Com o áudio, fica aprovado o Caixa 2 e mela a eleição.
O Caixa 2, é sério que o Haddad acha que vai ganhar, né, que é o que está subentendido aqui, ele mandar um gráfico dizendo, olha, tá tranquilo, tá favorável, os evangélicos estão odiando essa agressividade, olha o gráfico, Piero Leiner. Aí, atenção a essa resposta. Para, você entendeu o que a gente fala? Eu já falava isso aqui. Falando quando essa conversa? Qual é a data dessa conversa? Eu acho que... Entre o primeiro e o segundo turno. Isso foi no segundo já. Não, sim, mas antes da votação. Entre o primeiro e o segundo turno. Já tinha passado o primeiro, assim. Era foi quando estava tendo a série da Campos Melo, uma semana, 10 dias, alguma coisa assim. Quando estava prometido o áudio e não foi, quando a Patrícia Campos Melo levantou a saia e mostrou uma burca embaixo e tal. Então, já sabia que não ia aparecer, e Piero Leiner queria saber por quê e tal. E o cara falou, não pode ser agressivo, porque evangélico não pode porrada. Olha aqui, o gráfico, Piero, ele tem teto e tal, não sei o que, tá tranquilo, tá favorável. Eu falava, mas o Caixa 2 mela a eleição. Por que você não quer melar? Aí perguntou, é sério que você acha que o Haddad vai ganhar? Não achava nada. Ele não é bobo, ele ganha para isso, é um profissional. O que ele responde aqui? Ó? A eleição irá ocorrer normalmente. Aquela eleição da civilização contra a barbárie irá ocorrer normalmente. Depois dela, haverá uma investigação, que, aliás, já começou. Aí caberá o áudio e muito mais coisas. Aí, Nécio Piero Leiner é lorde, mas tem sangue nas veias. Respondeu, meu Deus. Ciências no final, para quem não está assistindo ainda. Visualizado aqui no print, tá vendo? E aí, por aí acabou. Não sei se você falou com ele depois disso, Piero e tal, mas enfim. Não, isso foi o fim da minha participação. Enfim, que foi uma participação curta, né? Enfim, algumas vezes eles principalmente depois que o Rômulus publicou o print da conversa, então aí que... Não, mas isso apareceu já depois da eleição, muito tempo depois. Bom, então, mas aí a pergunta que eu faço é... Não, porque o que aconteceu quando ele me mandou isso, eu fiz os prints das telas e mandei para o Rômulus e falei, gente, eles estão loucos. Assim, loucos. Porque, assim, foi a primeira coisa que eu imaginei. Essa eleição tem que ser melada. Não tem condição. Porque ele vai levar, de qualquer maneira, isso daí, o Bolsonaro, né? Agora, a minha dúvida é, para vocês, por que esse áudio nunca apareceu? Quais teriam sido as forças superiores que levaram... O Lula vai preso, fica preso... Tem estrela no ombro? Tem estrela no ombro? O general que estava assessorando o Toffoli, que fazia ponte com... Gente, não apareceu por um simples motivo. Assim, já tinha saído o tweet, né? Do Vilas Boas. Rapaz, quem é o vice? O crime eleitoral beneficiou a chapa. Quem que ia entrar de vice não podia ser melado? O partido não, os militares. O que ficou claro era o seguinte, e isso ficou bem claro depois dessa Será que o Braga Neto e Heleno ligaram para o Haddad, se soltar esse áudio, o bicho vai pegar? Eu acho, inclusive, que tem uma sequência ali, depois do meu Deus, que diz alguma coisa assim, há coisas mais importantes para se fazer do que governar o país. Não, ganhar eleição, é verdade. Ganhar eleição. Alguma coisa assim. Meu Deus, assim, há coisas mais importantes do que ganhar uma eleição. São nesse momento. E o ponto era o seguinte, deu para sacar que, nessas alturas, esse setor do PT que estava conduzindo a eleição, e eu não sei se é todo mundo que embarcou nessa ou tal, esse setor, pelo menos, tinha como projeto se tornar uma espécie de novo MDB da época da ditadura. Ou seja, ser o controlador de uma grande oposição nesse país que esperar os 4 anos de catástrofe do governo Bolsonaro achando que ia voltar como uma espécie de... quem é que está botando no som? É você aí, hein? É o Rômulus. Não, eu tinha fechado aqui meu áudio, está entrando ainda. Mas aí só uma questão, já que vocês citaram o Mourão, eu fiquei na cabeça com uma coisa que o Rômulus falou na nossa conversa anterior, no finalzinho, que era como é que vocês acham que os militares vão entregar o governo, a democracia, seja lá o nome que queiram usar, para um eventual
presidente Lula outra vez, depois de terem feito tudo o que fizeram e terem operado tudo o que continuam operando, e aí essa semana saiu uma matéria do Mourão aí, uma fala dele dizendo que ele negando que esteja abrindo as portas dos quartéis para o Lula e para o PT. E Rômulo até pergunta, assim, como é que os oficiais abaixo dos generais vão bater continência para essas pessoas que até ontem estão demonizando o PT, chamando de corruptos, né? Tem aquele vídeo clássico, eu vou tentar colocar aí depois, do Santos Cruz, né? Dizendo que o Haddad é o comunismo, é o fim da família, a dissolução, não sei o quê. Como é que esse pessoal... Durante a campanha de 2018, esse é um deles, né? O Mourão falando numa plateia de militares que o Lula era pior que um ladrão de celular e que estava definido. Esse camarada não volta. Tem esse áudio, eu não conhecia. Vou pegar aqui. Depois me manda, coloca aí depois para a gente deixar integrado ao programa. E aí, mas aí eu continuo. Como é que esse pessoal que está nesse discurso agora, a eleição está chegando, né? Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. E aí você tem uma outra figura, que eu até tuitei alguns dias aí, que é um dos personagens principais do Guilherme, que é um dos filhotes acadêmicos do Piero, que eu gostei dessa expressão aí do Rômulus, que é fascinado, né, e obcecado pelo general Heleno. Aí outro dia eu entrei no... Ele não é obcecado, não. Esse é o tema de pesquisa dele. Então, quem só vai pesquisar uma coisa que está obcecado pelo tema. Preciso pesquisar claro isso. Que não. Tal. Imagina, eu fui pesquisar militares sem a menor obsessão por eles. Com distanciamento, né? Distanciamento acadêmico e tal. Mas isso aí eu uma entrei... coisa que eu acho. Eu entrei no Instagram do Heleno. E aí o que eu vi lá? O Heleno tem mais de 1 milhão de seguidores. E ele segue, agora eu não me lembro se são 18 ou 35 perfis. E aí eu me surpreendi. Quem é que está lá? Quem é que o Heleno segue? O Sérgio Moro. Mas como é possível? O Sérgio Moro Twitter, isso, né? Não, no Instagram. No Instagram. E aí, mas ele fica no Twitter colocando, e aí no Instagram ele faz o print e coloca lá no Instagram. Ele passa o dia batendo boca com jornalista, negando matéria, dizendo que o Correio mentiu, a Folha mentiu, o Metrópolis mentiu, o colunista tal mentiu e tal. Agora, vem cá. O cara é um general 4 estrelas da reserva, passou pelo Haiti, pelo Amazonas, conspirou, fez um monte de coisa, é o ministro-chefe do GSI, controla a ABIN, tem acesso às informações mais sensíveis do Estado brasileiro. E o cara passa o dia nas redes sociais xingando o jornalista. Ele não tem mais o que fazer, não tem um software espião, não tem como receber documentos secretos de engenheiros navais dos Estados Unidos que querem vender segredos do submarino nuclear para o Brasil, como saiu a matéria hoje do New York Times. Casualmente, né? Que time. Aí eu já faço isso, então vou deixar aí, vamos botar mais 30 horas para cada um. Não, amarra aí. Mourão, por favor, Piero. Mourão, Heleno. Como é que vão bater continência? Peraí, tem que terminar a eleição lá, para fechar, então. Não acabou a eleição? Não. Já não está fraudada? Já não está... Não, estamos falando anterior ainda. Você já está em 2022, a gente não fechou 2018. Então vamos lá. Talvez porque uma vai ser muito parecida com a outra. Mas olha só, voltando aqui àquele artigo que eu publiquei, então teve a conversa do Piero com o... Ainda tem o áudio do Santos Cruz lá xingando o Mourão. Carlos Almeida. Depois eu vou mostrar aqui, vou pesquisar o áudio desse mesmo processo eleitoral do Mourão, falando, olha, esse camarada Lula é pior que o ladrão de celular, já está decidido, esse cara não volta, né? Será que mudou? Não mudou? Vai bater continência para alguém que é pior que ladrão de celular, segundo o próprio? Bom, mas aqui nesse artigo que eu falei lá, que eu publiquei no dia seguinte à eleição, tem aqui, como vocês podem ver, o print do José de Abreu, que é alguém que, inclusive, ia sair candidato a deputado, está sempre em foto com o Lula e o PT, ele tem informações e tem muito engajamento na rede, até por isso é usado para divulgação, esquentamento de coisas, né? Inclusive ele quer ser deputado, né? Candidato a deputado pelo PT. Mas ele desistiu, né? Ele disse que não ia, porque ia ter que parar de ganhar salário, então algo que ele botou aqui no dia 26 de outubro, ele reta final da civilização contra a barbárie. Pinheiro falando, meu Deus, arrancando o cabelo. Olha, ele botou. Um passarinho me contou que amanhã o programa do Haddad terá uma bala de prata contra o anticristo. Ó, gente, o anticristo vai ser um pega para capar.
Vamos continuar a hashtag virada com Haddad, que a vitória está perto. O Alberto Carlos Almeida falou que os evangélicos estavam virando, né? Estava realmente. Aí botou, essa noite ninguém dorme do lado do mal. Do mal, hein? Do mal. Eles sabem que o hashtag anticristo tem culpa no cartório. Hashtag virada com Haddad. E o pessoal, depois do programa, foi cobrar e falou, olha, gente, não sei o que aconteceu, não tem nada a ver com isso e tal, não sei por que não foi, quem sabe depois vem. Quem sabe o Alberto Carlos Almeida não convenceu ele que tinha coisas mais importantes que ganhar a eleição e que depois ia ter uma investigação no TSE e tal, e aí o áudio teria o seu lugar. O áudio nunca apareceu na eleição do TSE depois, porque ele vale muito mais guardado, né, operado, do que efetivamente utilizado. Enfim, aí está aqui, eu prometi o Ciro Gomes, para mostrar que está todo mundo na sacanagem, está aqui, ó, o Ciro Gomes, nesse artigo, vou botar o trecho em que ele fala que ele não ia participar, não ia se engajar na campanha da Haddad, por uma razão muito prática, que naquele momento ele não ia falar, mas nunca falou. Vamos ouvir aqui Ciro Gomes. Que todo mundo preferia que eu, com meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática, que eu não quero dizer agora, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar o que eu não quero. Bom, nunca encontrou o momento de dizer a razão muito prática. Falou, agora eu não vou falar, porque se ajudar eu não posso atrapalhar o que eu não quero. E ninguém cobra. Ninguém cobra. Quer dizer, a gente cobra. Mas fora a gente, ninguém cobra ele. Ninguém cobra o Haddad, ninguém cobra a Patrícia Campos Melo, ninguém cobra o Alberto Carlos Almeida. É uma coisa incrível. Eu acho fantástico isso, né? Então, nesse artigo aqui você vai encontrar isso. Ó. Olha só, o Ismael, que também é alguém da Bloco Progressivo, então, Haddad tem bala de prata para derrotar Bolsonaro no domingo, publicado no dia 21 de outubro. Então, antes ainda do 7 de abril, estava tudo colocado, todo mundo do bastidor, se conversar de campanha, sabe o que era, quando que ia ser publicado, quando já ia havia uma Folha. articulação de vários veículos, várias fontes para cair em cima do Bolsonaro. Isso, por isso que eu falo que era uma série, e sim, a Patrícia Campos Melo, então aí talvez indo contra a regra, a exceção contra a regra, ia terminar a matéria com o clímax, que era o áudio e tal, e não sei o quê. Bom, né, por razões aí desconhecidas pela gente, mas talvez também, a gente falou aqui, porque vale mais guardado, porque isso pega o vice, então talvez para poder a finança, Estados Unidos, quem quer que seja, ter algum seguro para poder chamar o vice-general Mourão, que representa um consórcio para conversar, tem ali algo constrangedor para a chapa, mas também do lado do PT, fora querer continuar em bons termos com toda essa galera aí, tem isso aqui, o Haddad foi no dia seguinte, né, dessa do anticristo, do mal, do não sei o quê, foi e botou o seguinte, ó, aqui, no dia seguinte, ó, 29 de outubro de 2018, Twitter do Haddad, presidente Jair Bolsonaro, desejo-lhe sucesso, nosso país merece o melhor. Escreva essa mensagem hoje de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte. Quem publica o áudio dizendo que o resultado foi fruto de um crime eleitoral pode publicar esse tweet aqui na segunda-feira? Eu deixo a pergunta no ar para quem está nos ouvindo pensar a respeito. E agora, em relação ao caso da Patrícia que você mencionou, só fazendo uma observação jornalística, ela é uma repórter que trabalha na empresa, a decisão foi da empresa, né? Ela tem aqui o áudio. Quem decide o que vai ser publicado, o dono do jornal, né? Que está operando, sabe-se lá com quem, né? Quem ganhou o prêmio foi ela, na pessoa física, né? Então, sim, assim, mas isso aí faz parte da guerra híbrida, né? Você vai, você bota, joga, queima um e tal. Eu acho que aí, nesse caso... Porque assim, ou ela pede demissão e divulga o áudio, ou ela aceita o que está sendo proposto, né? Não tem muita alternativa. Não tem, mas uma coisa é verdade, entendeu? De certa forma, tudo aconteceu para, vamos dizer assim, alavancar também a carreira dela, como hoje, vamos dizer assim, a paladina do anti-fake news, e uma autoridade absolutamente máxima nesse assunto. Tanto que, sei lá... Liberdade de imprensa, né? Contra os liberais e tal. Tudo isso. A coisa de mais ou menos, sei lá, 10 dias atrás, ela inclusive publicou uma matéria que ela escreveu mostrando como o Putin era, vamos dizer assim, uma espécie de como que eu posso dizer, de semideus de todas as operações de desinformação que ocorriam no planeta Terra.
e como isso sempre partia do lado dele, e aí ela foi se consultar para isso com um cientista político da Chatham House, que deu para ela exatamente o roteiro. Explica o que é a Chatham House para as pessoas entenderem, né? Qual é o chapéu que eles usam? Não, Chatham House é uma instituição lá da Inglaterra, enfim, desses... uma linha auxiliar da CIA. Não, da OTAN, enfim, trabalha em consonância, como vários outros, né, entendeu? Porque isso que ele passou foi o roteiro que já existe, já era publicado pela Rand Corporation, que, enfim, que é o que publica a maior parte, assim, a parte mais substantiva, né, de papers, ideias, resoluções, etc., que depois vão ser incorporadas pelo Pentágono, um mega think tank americano, enfim, existe desde, sei lá eu, quando, mas enfim, décadas, né, fazendo esse jogo, né, que é a ideia de que, enfim, existe uma coisa que começou lá com a Maskirovka russa em 1930, a criação do Stalin, a desinformação da KGB, eles desenvolveram a técnica e isso desembocou nas técnicas de guerra híbrida e guerra de informação e, portanto, tudo isso, absolutamente tudo isso, sai de lá. Agora, a gente não pode esquecer, né, que, enfim, é claro que a Rússia tem desinformação, mas os Estados Unidos também têm. Não, o curioso é que assim, ontem eu recebi, até te mandei um documento, um release do governo americano. Quem assina aqui, o nome é CISA, CISA, não sei como é que é, de Cyber Security, alguma coisa, dizendo exatamente isso, né? Que em inglês está Mitigating Threats Posed by Russian State-Sponsored Cyber Actors, Exploitation of Default Multi-Factor Authentication Protocol and Print Nightmare Vulnerability. Olha só como eu nem isso, sei, vou mandar para o Rômulus. O Rômulus joga aí na tela que eu não sei fazer essas coisas. Olha aqui. só como essa coisa funciona. Por quê? Não, mas é a matéria, né? É a mesma coisa da matéria. Bem, como uma coisa casa com a outra, e por que essas coisas não estão exatamente sozinhas, né? Nesse grande, vamos dizer assim, porque você tem uma espécie de guarda-chuva, como que a gente pode dizer, do campo de ideias, para não chamar isso de ideológico, onde essas historinhas vão se acoplando. Por quê? Porque antes do Bolsonaro existir e dessa coisa de fake news de Bolsonaro, a gente tem que se lembrar que existiu vamos dizer assim, a produção de conteúdos em massa e de informação, já falando que a eleição americana teve essas jogadas, a de 2016 do Trump, e que ela tinha sido alvo de uma ação russa para a produção de fake news lá e de interferência. Quando todo mundo sabe, todo mundo que é sério sabe, que os algoritmos que influíram na eleição americana, no Brexit, etc. e tal, foram criados numa parceria das big techs americanas, ou seja, gente que está até o pescoço envolvida com o Estado americano, com a Cambridge Analytica, que tinha lá nas suas... no seu staff, gente que saiu diretamente da CIA e do Departamento de Estado americano, da NSA, de agências de informação, e que, enfim, isso talvez tivesse muito menos probabilidade de ser direcionado pelos russos do que pelos próprios americanos. Só que, assim, desde que eu me conheço por pesquisador dessa área, eu sei que uma das operações que faz nesse setor de informações é aquilo que se chama de false flag, que é jogar para o outro aquilo que você próprio está produzindo a esse respeito. E é óbvio que essa operação de dizer que a grande desinformação é uma operação russa é uma operação americana. Bom, vou lá. Tem um release agora, né? Acusando formalmente a Rússia. Eu não estou dizendo que os russos não fazem operação de desinformação, porque eles fazem pra cacete também. Quem não faz?
Quem não faz? Até Então, na casa de vamos lá. praia aí, Tabajara, tem, ué. Não tem, eu não acabei de mostrar aqui o ministro do TSE, procurador-geral da República, ex-deputado fazendo a maluca e fazendo desinformação em 2021, qual que aconteceu em 2015, 2016. A gente não comentamos aqui, mostramos lá o SSS, Sociedade Não Tão Secreta Silvestre, que sumiu do nada. Essa informação até na casa de praia, né, até na colônia tem. Bom, então, vamos lá. Considerando isso, você vê, né? Aqui, a versão do WhatsApp, a gente pode até dizer, enfim, com todas as nuances que teve no caso nacional, que foi mais ou menos rodar o protocolo brasileiro sobre uma coisa que já estava ocorrendo, vamos dizer assim, em nível, em escala global. Então, não é à toa, vamos dizer assim, que ela sobe um degrau nessa história e agora está envolvida como uma espécie de, vamos dizer assim, porta-voz para o Brasil do que está acontecendo no grande caso da desinformação internacional que está sendo mobilizado agora. Agora, é só o seguinte, Patrícia, os hackers russos, ainda, né? Se os hackers russos são tão poderosos assim, se eles conseguem fazer esse jogo da desinformação de uma maneira tão bem feita, a gente precisa começar a pensar por que nesse plano, pelo menos, nesse plano, a Rússia está levando de lavada na guerra. Quer dizer, militarmente ali e tal, talvez eles estejam até bem posicionados. No caso, vamos dizer assim, local, na ação militar que eles estão promovendo lá dentro da Ucrânia. Mas, assim, aqui, vamos dizer assim, o sistema ocidental, OTAN, está bem, obrigado, e surfando em onda, né, do Pacífico, né, do Peru, indo muito bem. Céu de brigadeiro para, vamos dizer assim, para a OTAN operar livremente, vamos dizer assim, sem o menor constrangimento, a sua onda de informações que está sendo propagada na imprensa de uma forma que, assim, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Quer dizer, eu não vivi a Segunda Guerra Mundial para saber como é que era o negócio naquela época. Mas, enfim, agora está funcionando muito bem, obrigado. Então, aí a gente volta de novo para as pequenas associações nacionais. E por que, por exemplo, Bolsonaro é levado a se fazer acreditar que ele está tendo uma espécie de aproximação com Putin? Porque é óbvio, né? Porque nessa narrativa junta tudo. Quer dizer, os paladinos das fake news mundiais, os líderes populistas, etc. e tal, todos se juntam no mesmo balde, entendeu? Na bacia das almas corrompidas. Então, assim, não durou 5 segundos, entendeu? Para os sujeitos terem falado assim, alô, os que apitam, esse que você falou, o gabinete lá, Heleno, Mourão, isso que a gente chama, às vezes, de central. Então, Bolsonaro, vai lá e espalha o seguinte, você teve uma reunião de 2 horas a portas fechadas com Vladimir Putin. Ou seja, você está tramando nesse negócio a interferência russa nas eleições brasileiras. E aí a gente vai ver o quê? Os mesmos personagens de 2018 ressuscitando o 2º capítulo dessa novela. E é isso para responder, ou tentar pelo menos responder parcialmente a tua questão de, bom, será que os caras que fizeram esse negócio, enfim, essa operação gigantesca em 18 para produzir a eleição do jeito que foi, vão largar o osso de uma maneira tão fácil agora em 22? Essa é a questão que não quer calar. Eu não tenho a resposta pronta para isso, mas eu tendo a achar que não. No final pode ser tirado, mas eles não vão largar. O osso pode não ficar na boca deles. Agora, largar voluntariamente, porque respeitam muito a democracia, isso está em contradição com a história do Brasil. Está na boca deles, mas não vão deixar ninguém mais pegar. Está ali, ninguém mexe. Ou será que, vamos dizer assim, se um Lula pegar, que seja inevitável, vamos dizer assim, que isso eu também acho. Se ele chega com uma margem de 70, 30 no primeiro turno, não tem o que se faça, entendeu?
Mas o que eu acho... Era o que assim, o pessoal dizia que ia acontecer em 2018. Já abri a fonte, tanto o Roberto e o falando, não, o cálculo é esse. O Haddad vai abrir 70-30, não tem como, nem que quisessem manipular o voto e tal, não sei o quê. Agora a gente já ouviu, 70-30. Já ouvimos antes. Tem com urna grávida. O que eu acho é o seguinte, eles têm N dispositivos que podem ser fabricados até outubro para tentar direcionar o voto, que já fizeram isso em 2018. Fizeram como? Com intervenção federal no Rio de Janeiro, com greve dos caminhoneiros. E aquela sorte danada da fakeada. Desculpa, facada, né? Sorte danada, na véspera do 7 de setembro. Você acha que a facada foi fake, Rômulus? Bom, eu não tenho como saber. O que eu sei é que tem esquisitices ali e, no mínimo, o universo conspirou para a barbárie vencer a civilização. Porque no 6 de setembro, no dia seguinte, tem parada militar em todo o Brasil, em que todos os militares, famílias e tal, estarão reunidos conversando sobre algum tema nacional no cafezinho. No 6 de setembro, acontece aquele evento de comoção, uma operação psicológica ou um evento fortuito psicológico. Eu sei é que, assim, sorte danada desse pessoal da barbárie, né? Porque realmente um dia melhor para acontecer, porque a véspera das paradas militares não haveria. Seja como for, enfim, a gente teve N coisas aí que, enfim, chamemos de fortuna ou virtude, como diria Maquiavel, enfim, desembocaram no que deu. E eu acho que agora não tem porquê eles terem virado a biruta 180 graus e falaram assim, let it grow, sabe? Deixa a coisa rolar, nós não temos mais nada a ver com isso, cumprimos nosso papel na história, vamos só ser fiador do processo eleitoral, só se enfiar no TSE, só se enfiar no STF. Então o presidente do TSE fala, né? Eles são os fiadores da democracia. Isso, só se enfiar. Só se enfiar no Fiesp. Abrir mão dos 12 mil cargos em comissão. Aí você fala, mas isso aí, né? Então vai entrar um novo, vai botar todo mundo de volta e tal, eles vão voltar para casa. Isso é o presidente de estatal aí, o da Petrobras, como ganha bem e tal. Fora isso, agora você fala assim, esse é o visível. O invisível, o controle que eles têm do orçamento, secretário executivo de ministério, para onde aloca, quanto que vai para a segurança e deixa de ir para a saúde. Vamos abrir tudo. A soberania popular falou e nós que sempre a respeitamos vamos voltar para o quartel. Então, como é que vai ser, então? E ainda mais emulando, talvez, de novo, uma história que já é repetida, que é a ideia, né, de que termina-se um ciclo ditatorial com a grande abertura política e o novo MDB levando a taça de novo, como fez em 1985, só que ele morreu e quem assumiu foi o vice. Então, isso é uma coisa para a gente prestar muita atenção. Então, agora vamos para o último bloco. Já vou mandar para vocês aí. Bom, depois de todas essas elucubrações, como é que a gente insere nossos amigos General Heleno, General Mourão, General Braga Neto no seguinte contexto? Essa semana, acho que ontem ou anteontem, saiu uma notícia de que o comandante do Exército brasileiro viajou às pressas para os Estados Unidos. Inclusive, o título aí dos jornais era "Em meio à guerra, comandante do Exército viaja para os Estados Unidos". Rômulo até fez uma piada assim, né? Que no limite ali para ele ser enquadrado na antiga Lei de Segurança Nacional, né? Na antiga Lei de Segurança Nacional. Se tivesse ainda, você estava no sal aí, iam pedir extradição e tal. E aí, juntando isso, coincidentemente, temos coisas acontecendo. Uma delas é o caso Telegram, né? Telegram, não sei se já pode ser promovido a um estado, o status de estado plataforma, e aí pode ser incluído na categoria de eixo do mal, junto com Irã, Afeganistão, Coreia do Norte, Brasil, né? Aquele eixo do mal. Não, mas o general foi lá, tocar o sininho de Pavlov, o sininho ele corre para lá. E aí saiu também, o Piero tinha me alertado semana passada, o site DefesaNet publicando uma matéria do Globo sobre submarino nuclear, uma coisa assim, e aí hoje o New York Times vem com a matéria dizendo que um casal de engenheiros, ou o cara é engenheiro e a mulher dele naval lá nos Estados Unidos, que trabalham no programa
de submarinos nucleares foram presos já há alguns meses, se declararam culpados, né? Que os Estados Unidos têm o plead guilty lá, né? Que o cara, mesmo se ele foi inocente, ele diz que é culpado para ficar menos tempo preso, aquilo que o Moro queria botar aqui no Brasil, né? E aí o cara teria oferecido segredos nucleares dos Estados Unidos para o Brasil. E pelo que eu li na matéria, ele procurou alguém da Agência de Inteligência Brasileira, a ABIN, não sei, tem um adido, eu sei que a Polícia Federal tem adido lá, acho que a ABIN também tem um adido nos Estados Unidos. Então, assim, esse engenheiro que mora em Anápolis, que é uma cidade ali perto é a capital do estado de Maryland, eu morei lá em Bethesda, fica menos de uma hora de Bethesda, e onde fica a Academia Naval, né, dos Estados Unidos, fica lá em Anápolis, os cadetes todos lá, e aí ele pegou segredos... Naval não, né? Dos fuzileiros, né? Dos fuzileiros, Marines, né? Uhum. Isso. Aí esse casal foi reunindo documentos, né, planos e fórmulas ao longo dos anos, e aí queria vender, não sei, estavam dificuldades financeiras, não sei o que era. Aí procuraram o Brasil, o cara da ABIN, deve ser da inteligência, só pode ser a ABIN nos Estados Unidos, para oferecer. Aí o governo brasileiro, a ABIN, imediatamente comunicou à Embaixada dos Estados Unidos aqui, e aí eles colocaram o quê? Um agente da CIA... Do FBI, desculpa, um cara do FBI, deve ser um brasileiro, né? Para o cara ser o interlocutor, né, do governo brasileiro, como se fosse um negociador brasileiro, um cara do FBI disfarçado, então tem brasileiro trabalhando no FBI, ou seria um americano que seria funcionário do governo brasileiro, e aí, à medida que as negociações avançavam, aquela investigação, né? O cara vai dando corda para o criminoso, aí a hora que ele vai entregar os documentos secretos do programa nuclear dos submarinos dos Estados Unidos, aí ele é preso, porque aí tem a prova, né? Porque enquanto ele está só falando, pode ser... Sting Operation. Quando ele está só falando, pode ser qualquer coisa, né? Bravata e tal. Muita coincidência isso aí começa a surgir coisas, né? Não, na verdade, o Bolsonaro foi na Rússia porque eles foram negociar peças, alguma coisa lá para terminar finalmente o submarino nuclear da Marinha. Não era peças, não. Um zum. Assim, quando ele foi lá para a Rússia, amarra isso tudo aí até o sininho do Jarbas. É difícil, porque quando ele foi lá para a Rússia, a primeira coisa que aconteceu foi, vamos dizer assim, a hipótese que se colocou, porque ele levou uma porrada de militar junto, né, na comitiva, diminuiu drasticamente quem interessava, que era o pessoal da economia e da coisa Foram agrícola. Tantos militares que quase podia ter tido um golpe no Brasil, porque não tinha ninguém para defender aqui o país. Não, peraí. O Brasil ia ficar acéfalo, foi toda a cadeia de comando, uma coisa assim fantástica. Enfim, depois criou muita cortina de fumaça em torno disso. A última coisa que eu li é que eram 37 militares na comitiva. E é engraçado, porque aí tinha os nomes lá. Mas o Carluxo, não pode esquecer. Sargentão, mas tinha general, um negócio completamente sem pé nem cabeça. Enfim, tudo bem, tem a equipe lá que vai cuidar da segurança, isso é de praxe, né? Que deveria ser o pessoal do GSI, que está lá no Aerococa, né? Levando a equipe por todo mundo. Isso é completamente, né? Enfim, como que a gente pode dizer, standard, né? Enfim, uma operação comum. Mas tinha muito mais gente, tinha gente das 3 forças, né? Então, a primeira coisa que foi a seguinte, que é a Gemeinschaft, né? A comunidade de especialistas todos começou a entrar em ebulição por causa disso. Não, foi lá negociar as peças de reposição para os 6 helicópteros russos que estão estacionados, sei lá eu onde, acho que em Taubaté, sei lá eu, porque, enfim,
foi uma compra de 12 helicópteros. Ó, de novo, hein? Taubaté, perto de São Carlos, olha a conexão Não, São Taubaté não Carlos tem aí nada a ver com operando São e tal. Carlos, Não, é São Paulo, estado de São Paulo. Mas daí vocês são muito Conspiracionistas, né? riocêntricos, entendeu? Achando que São Paulo é tudo a mesma coisa. Taubaté fica lá na outra ponta do estado. Bom, enfim, mas teve esse zum, né? Que foi isso porque tinha vazado um documento da Força Aérea dizendo que eles iam desmobilizar esses helicópteros. Aí todo mundo discutindo, eu perdi tempo para cacete, ouvindo um monte de coisa a respeito desses helicópteros, que tinha sido uma compra política do governo do PT, que entalaram o helicóptero russo pela goela dos generais em 2010. O helicóptero russo era uma versão Lada do carro que o Collor resolveu comprar, porque os brasileiros eram carroças. Parece que é um bom helicóptero, um helicóptero de ataque que tem a ver com, enfim, super a ver com o cenário lá, tá lá na Ucrânia, da Amazônia, né? E tal. Bom, mas enfim. Logo esqueceram o negócio de helicóptero e aí foi o seguinte, não, eles foram negociar a construção de Angra 3, terminar Angra 3, construir 4, 5, 6, 8, 12, enfim, que os russos iam fazer toda a coisa nuclear brasileira. Isso ficou, tá entendendo? Ficou esse... Passou essa semana, esse tempo todo, desde a visita, você lidando com isso. Esse zumbido até a hora que alguém viu o Carluxo ali e falou, não, é a máquina Gabinete do ódio. das fakes russas que está se juntando com isso para manipular a eleição de 2022. Aí então, juntou assim, todo o fã-clube da Patrícia Campos Mello. Apareceu aí, e é preciso destacar, entre as vozes, o jornalista expert em informática, o Pedro Doria, do Globo, já ressuscitando a ideia de que é o seguinte, o Putin ele conseguiu quase emplacar o separatismo escocês. Ele produziu o Brexit, ele fez a eleição do Trump, ele interferiu em eleições na Espanha, na Itália, na Holanda. Ou seja, se pegar o Steve Bannon e tirar, sai o Dugin, é o Dugin. Não, se tira o Dugin, sai Putin. Então, assim, se tira o Putin, é o Hitler. Se tira o Hitler, é o demônio. Enfim, é o efeito Scooby-Doo que a gente estava falando aí. Operação Matrioska Scooby-Doo. Scooby-Doo. As máscaras vão, né? Mas seja como for, aí ficou essa como só pode ser isso, né? Eles foram lá negociar a interferência russa na eleição brasileira. Mas o fato é o seguinte, isso impulsionou todo esse folclore que eu estou falando, impulsionou, né? Vamos dizer assim, o campo, né? A semeadura para o campo de que tem uma grande especulação de que o Brasil vai oferecer uma espécie de grande guinada que vai definir o campo internacional. Então, sinceramente, dizer que general brasileiro foi chamado às pressas para discutir alguma coisa lá nos Estados Unidos, não, ele pode ter sido chamado para discutir alguma coisa. Agora, esse às pressas precisa ver bem invenção de quem que foi. Então, é o seguinte, essa história... Esse convite não foi cavado, né, Piero? Acho que ele disse, olha, me chama que eu vou. Essa história que foi veiculada no Globo há 5, 6 dias atrás, não lembro direito, de que os submarinos brasileiros, especialmente o submarino nuclear, estaria comprometido por conta da guerra da Ucrânia, porque o Brasil precisaria estar pegando algum pedaço que diz respeito ao reator nuclear lá no exterior, porque ele não consegue fazer isso aqui dentro, e que o mercado de armas do exterior se fechou completamente. Isso foi a matéria do Globo. E aí, 5 dias depois, aparece essa história que, sem brincadeira, que você contou aqui, que foi publicada pelo New York Times, que quando o Romulus mandou, não, fui eu que mandei para você, né? Mas quando eu li, eu já nem lembro quem mandou para quem, ontem à noite. Mandei ontem. Você que mandou. Eu falei, isso aqui só pode ter sido escrito pelo roteirista do Mr. Bean.
Porque não faz sentido nenhum.